Olá, pessoas, boa tarde, boa tarde. Gente, é 4 horas da tarde, eu fui na audiência de manhã, mas foram 4 audiências hoje, não tem fim. Eu dou muito valor, gente, aos advogados. Os advogados, sabe, a luta de vocês. O pessoal ainda fala que a vida de advogado é fácil, né? Não. Os advogados mesmo, eu tenho todo o respeito pela profissão, tá? Eu falei assim, advogado é merda. Minha maneira de dizer, tipo assim, merda pros arrogantes. Advogado é merda. Esse advogado é merda. Me falando em relação ao advogado arrogante, que faz direito, faz a carteira da OAB só para ser chamado de doutor e querer humilhar Deus e o mundo e querer processar até o cara ali do sinal, ele quer processar. Então essas pessoas assim, que advogado é merda, juiz também merda, procurador é merda, o cargo é merda. Aí tem um se você usar isso pro mal, se usar isso pro mal é merda. Mas quando eu falei isso, advogado, tem gente que fala advogada, para se exaltar, para querer ser melhor do que os outros, por isso que eu falo, isso é merda, mas não desvalorizando a profissão, que é uma profissão muito bonita, tá? Se você usa pro bem, melhor ainda. Se você usa pro bem, melhor ainda. Deixa eu abrir aqui. É uma profissão muito bonita. Quando é usada por bem, quando o direito é usado por bem, defensoria pública é a instituição mais bonita que existe. O defensor público, aquele que vai lá, mas os servidores lá em Manaus tem muita campanha beneficente, muita campanha de efeitos sociais pela defensoria lá no estado de Manaus. Esses Rondônia, esses lugares assim, tem muitas ações beneficentes no estado de Manaus, nesses lugares da defensoria pública. Então quando eu falo que o advogado é merda, gente, não é desvalorizando a profissão não, tá? Advogado é merda, porque é quando a pessoa fala, eu sou advogado, eu sou doutor, eu sou procurador, eu sou juiz, serve pra qualquer coisa. Quando você fala isso no intuito de se engrandecer pra crescer melhor dos outros, eu falo que é merda, grande bosta ser advogado, ganhando 3 mil reais, às vezes ganha menos que isso, mas é chamado de doutor. Mas é uma profissão bonita sim, porque precisa de conhecimento, você precisa estudar muito. E quando é usada pro bem, melhor ainda. Quando é usada pro bem, gente, melhor ainda. Então, gente, eu postei lá minha foto que eu tava no juizado. A diferença daqui, gente, é que eu tô fazendo atividade física, que eu não tenho que me maquiar. No juizado eu me maqueio, tá vendo? Eu apresento bem. Porque eu estou numa audiência, eu vou, estar presente da juíza leiga como autoridade. E o advogado, que apesar de ter me faltado com respeito na contestação, e eu devolvi, porque eu não sou Jesus, eu devolvo mesmo, também um advogado, então a gente vai ter que se apresentar, se apresentar. Mas, fazendo atividade física, gente, é que o pessoal zoando, a pessoa descabelada, assim. Não, gente, a atividade física é de coque mesmo, eu não vou me enfeitar, me maquiar, gente, pra fazer atividade física. Mesmo porque a planta tá brincando com o cachorro agora, eu almocei, tá brincando com o cachorro, cheguei da audiência, vou almoçar, tá brincando com o cachorro, não vou mais estudar hoje, né? Um dia perdi. Então eu valorizo muito. Para advogar, eu acho que eu não vou mudar agora, depois de velho. O advogado tem, às vezes, 3 audiências num dia. Aquele rapaz tinha 3 audiências hoje e mais uma 4ª audiência. Até a juíza leiga pediu para adiantar a pauta, e aí ele falou que não poderia, porque acho que deveria ter outra audiência, porque eu fiquei esperando lá até a audiência de 12h50. E aí ele falou que se poderia, a juíza leiga perguntou se poderia aumentar, se poderia adiantar a pauta. Aí ele falou que não, que ele teria outra audiência. E aí eu fiquei esperando lá até 12h50, que foi a última audiência. Então, gente, ninguém tá me ajudando em nada. Sabe qual é a raiva desse Felipe Bernardes? Deixe de ser moleque, assuma as qualidades das pessoas. Deixe de ser moleque e pare, juiz do trabalho, Felipe Bernardes, que eu não mando recado. Eu não ensino, eu falo com palavras. Para de ficar agindo como moleque. Dê razão e dê valor às qualidades das pessoas. Quando as pessoas têm qualidade, você quer dizer que o Felipe Paciência está me ajudando, que o Felipe Paciência, o Henrique Corrêa está me ajudando. Porque você é um mentiroso, você vive de mentira, você compra testemunhas, você é um mentiroso, você sempre foi um mentiroso. Fez aquela tatuagem lá porque você inventou que era você que tinha me visto e correu.
Aí depois você passou pra outra mentirosa lá, a Carol Tupinambá, que não fez nada por você. Ela fez por ganhar vantagem, que ela não gostava de você, nunca gostou. Aí voltaram, chamaram ela. Aí ela voltou lá no Trabalho Impecável, já não era mais você, era ela. Vocês são mentirosos, depois mudaram esses testemunhos várias vezes, com essas mentiras de vocês, que não vale nem a pena repetir, porque eu já falei já tudo que tinha que falar desses assuntos, já tá até cansando, porque eu já trouxe todas as provas possíveis, e vocês toda hora muda testemunha, prova, vocês vivem de falácias, vivem de toda hora vocês trocam de testemunha, de tempo, de datas, de personagem, de testemunhas, toda hora vocês trocam de testemunha, uma hora é uma família, uma hora é um casal, uma hora é a Carol, uma hora é a prima, uma hora é um adolescente, uma hora é um casal de adolescente, uma hora é a prima da Carol, uma hora é a Carol, uma hora é o Felipe Bernardi, uma hora é a ponte que partiu. Então você é um mentiroso, você assume as qualidades porque eu tenho talento na área de consumidor. Eu tenho conhecimento jurídico, admita isso. O Felipe Assis, ele é um maluco também, mas ele admitiu, ele me reconheceu. Lá atrás ele me criticou, ele disse que eu não teria condições de passar no tribunal porque eu não sabia bem o português. Eu fiquei com raiva, mas de fato eu não estava tão bem em português assim, e eu melhorei. Eu comecei a ler, mas isso foi uns 7 anos atrás. E ele falou que eu não sabia mal o português direito e queria passar para tribunal. De certa forma, ele estava com uma crítica honesta. A crítica dele não era de inveja, era honesta. Eu não era muito bem no meu português. Eu tinha feito 2º grau há muito tempo, há muitos anos. Como eu trabalhava, não tinha tempo de ler. Morava longe. Quando eu fui morar com o meu irmão, assim que eu comecei a morar com o meu irmão, eu comecei a fazer faculdade. E eu trabalhava. Aí o pessoal no geral estava falando, mentindo, né, dizendo que as pessoas não tá difícil agora. Olha o que eu tô enfrentando, gente. Olha o que eu tô enfrentando. Tá falando, a pessoa tá reclamando que é difícil se esforçar agora porque ela não tá acostumada, ela nunca se esforçou durante a faculdade. Você fale o que você não sabe. Esses meus melhores notas. Pergunta nos professores, Felipe Assis é um deles. Apesar de ele estar certo, que na época eu não era muito boa de português, ó. Eu não era muito boa em português, eu não era muito boa. Foi uma crítica construtiva. Eu passei a me dedicar na parte da matéria de português. Comecei a ler mais e comecei a estudar gramática do meu 2º grau do CETU. Pegar os livros de 2º grau, do meu 2º grau federal, que eu cursei, e eu peguei os livros do meu 2º grau federal e passei a estudar. Foi uma crítica construtiva, apesar de eu não ter gostado na época, do Felipe Assis. Ele falou que eu mal sabia o português e queria passar no tribunal. E aí eu tinha 10 anos que eu não tinha visto o 2º grau, mas não tinha, que eu tinha feito o 2º grau, não tinha visto o 2º grau. Faz 10 anos, tinha feito 10 anos que eu tinha terminado o 2º grau e eu não tinha dado continuidade aos estudos pro vestibular, desisti. Eu já estava trabalhando, sabia que não ia ter tempo mesmo. Então eu não lia mesmo, gente, eu não lia. Eu fiquei um tempo sem ler, comecei a me dedicar a outras coisas, aos serviços sociais, à igreja, às crianças. E eu desisti dos estudos. E aí eu voltei e aí comecei a trabalhar, pronto, aí que eu não ia ler mesmo. 10 anos depois eu fui morar na casa do meu irmão. Quando o meu irmão, 10 anos depois não. Nesse meio tempo, meu irmão falou, vem morar aqui. Aí eu fui morar com meu irmão. Com 28 anos de idade, eu fui morar com meu irmão. Mas antes eu já morei em Copacabana com ele. E antes disso eu morei sozinha em Cascadura. E aí meu irmão falou, mora aqui. Tá morando com um monte de gente numa pensão, vem morar aqui. Aí eu fui morar com ele em Copacabana. Aí depois ele alugou um apartamento no Maracanã e chamou eu pra morar no Maracanã com ele. Então, gente, eu comecei a fazer faculdade assim que eu fui morar com meu irmão. No ano seguinte, se não me engano, não, no mesmo semestre que eu fui morar com meu irmão, eu matriculei na faculdade. Eu tava estudando pro Banco do Brasil, aí eu desisti porque fui mal na prova. E aí eu tava estudando pro Banco do Brasil, não tinha nem móveis quando eu fui morar com meu irmão, estudando pro Banco do Brasil numa apostilazinha. E aí eu fui fazer faculdade de letras, desisti da faculdade de letras porque eu consegui a bolsa pro FIES. Aí fui fazer o FIES, direito. Eu tinha conseguido o FIES para direito, fui fazer direito. Deixei letras, que eu queria fazer faculdade de letras para continuar meu projeto em relação a dar aula para criança, porque eu era professora da IBI. E eu fazia essas coisas sociais para criança. E aí quando eu morei com meu irmão, que eu trabalhava, eu quis logo fazer faculdade de letras. Para concurso, porque eu estudava para concurso. No Banco do Brasil eu não fui muito bem, estava estudando precariamente numa apostilazinha e morava com meu irmão que não tinha nem móvel ainda, estava estudando de forma precária, a gente estava com tantos móveis ainda. Aí eu ia estudar letras justamente para dar aula para crianças e também porque o português era
primordial para os concursos, inclusive que eu fiz porque o Banco do Brasil tinha ido muito mal em português, porque tinha deixado de estudar, de rever a gramática há anos que eu tinha feito o segundo grau. Então, quando eu fiz faculdade, eu trabalhava, estudava, mas eu tirava as melhores notas. Falaram que eu não me dedicava na faculdade. As minhas melhores notas eram de direito, óbvio, porque não tinha português. Pergunte os professores, e vocês não podem mentir, porque eu tenho meu histórico aqui e o meu diploma tem as minhas notas. Todo mundo lá, tinha pessoas que me ligavam, mandavam WhatsApp, na moita, na recuperação, na V2, que é a terceira prova que você faz quando você não vai bem nas primeiras. Então eles me ligavam para perguntar cola online, pedia cola para mim online. Eles me ligavam, mandavam WhatsApp para pedir cola online. Quem me conhece nas faculdades sabe disso. O pessoal sabe que eu só tirava nota alta. E eu brigava por 0,5. 0,5 de nota eu brigava. Eu só tirava notão. O meu histórico só nota alta. E eu era uma aluna que eu me esforçava assim. Só que eu fiquei, gente, um tempo até fazer a faculdade sem rever matérias de segundo grau, matemática básica, eu já esqueci a matemática, tanto o segundo grau quanto a matemática básica que eu estudei para passar no Colégio Federal, esqueci. A matemática que eu usei para passar no Colégio Federal, esqueci a álgebra que eu estudei no segundo grau, gente, fiquei 10 anos sem estudar. Então, a crítica do Felipe Paciência foi coerente, ele disse que eu queria passar no tribunal, mas sabia mal o português. Então, eu fui me dedicar à matéria que eu tinha fraqueza, eu era fraca, que era português. Só quando eu me formei eu comecei a estudar português, e fui estudar depois raciocínio lógico por conta própria e matemática no livro que eu estudei por Setu, Colégio Técnico sozinho, um livro que você pode estudar, que você quer autodidata, um livro para autodidatas. O livro de matemática que eu estudei para o Colégio Técnico Federal, eu passei, é um livro para pessoas autodidatas, que sabem estudar sozinho. Então eu peguei aquele livro empoeirado lá do meu armário para estudar matemática, a mesma matemática que eu estudei para o Colégio Técnico Federal, que é matemática para pessoas que estudam sozinhas, autodidatas. Não são gênios, pessoas que estudam sozinhas. Então, por quê? Porque caía no concurso do tribunal. Caía raciocínio lógico, matemática e português. Então, eu realmente tinha que estudar essas matérias que eu não via há anos. Mas direito não. Direito eu sempre tirei notão na faculdade. Eu estudava sim, eu estudava e trabalhava. Durante 6 anos e meio da faculdade, foram poucos os períodos que eu fiquei em casa para estudar. Poucos. Porque durante toda a maior parte dos anos eu trabalhei. Vê lá no LinkedIn o meu histórico de trabalho, os lugares que eu trabalhei. Durante a faculdade eu trabalhei. Então não vem com essa história de que eu não me esforcei tanto assim enquanto estudava, não. A única, no final do ano, num semestre que eu puxei muitas matérias, inclusive teve semestre que eu fiz 20 matérias trabalhando, 17 matérias trabalhando. Então não vem dizer que eu não me esforcei porque você não conhece a minha vida, não fale porque você não sabe, que eu tô achando difícil de estudar agora, conciliar estudo, me dedicar, porque eu não tô acostumada como fazer isso na faculdade, sendo que não sabe o meu histórico, eu só tirava nota alta, os professores sabem disso, eu dava cola, as pessoas me ligavam, eu de casa para dar cola no macete, assim, no macete não, na moita, assim, no WhatsApp, e o pessoal me pedia aula, pedia para eu dar aula, para eles explicar a matéria, eu explicava. Lá na faculdade, na USU. Na Veiga não, que eu não conhecia muita gente lá não. Então, gente, não falo o que vocês não sabem. Agora, eu era ruim em matemática, português, raciocínio lógico, porque eu não via há anos. O fato de estar estudando agora, para a magistratura é diferente, é um estudo diferente. Aí eu tenho que rever as matérias da faculdade, doutrina, que é matéria de faculdade. É diferente do estudo para tribunal. Estudo para tribunal é letra de lei. Letra de lei. Não tem nada a ver com matéria da faculdade. Já estudo para magistratura é letra de lei, prova discursiva, doutrina, e a prova oral, doutrina, bastante livro, bastante leitura de doutrinador. Então não fale que você não sabe. Estudo para tribunal é outra coisa, é letra de lei. Agora, se eu vou estudar matéria, entendimento jurisprudencial, você estuda nas questões, porque é para tribunal. Agora, para magistratura, você tem que estudar pelos livros. Por isso que eu estou estudando agora, pelos livros. Voltei a estudar pelos livros, porque eu estudei errado. O fato de eu achar ruim, porque eu não tenho me dedicado, não é isso. Eu sempre me dediquei. Só que a faculdade eu estudava doutrina. Eu comecei a estudar errado. Quando era para estudar para tribunal, eu estava estudando para magistratura, eu estava estudando doutrina, esses livros ali, estudando como se estivesse estudando para a faculdade, estudando doutrina. Eu ia para a faculdade com um livro desse tamanho, de constitucional, esse do Lamego, grandão, sendo que eu estava estudando para tribunal. O tribunal tinha que dar ênfase, como o Felipe Paciência falou, em português, raciocínio lógico e matemática.
não em doutrina, em letra de lei. Eu estava estudando, dando ênfase ao direito, doutrina, e não estava esquecendo de português, matemática, raciocínio lógico. Aí quando chegava nas provas de tribunais, direito, eu na parte de raciocínio lógico, que um monte de gente, deixava um monte de gente para trás, de raciocínio lógico, na parte de português, a pessoa ficava lá embaixo. Na parte de português, de raciocínio lógico, de matemática, raciocínio matemática, a pessoa ficava lá embaixo. Por quê? Deixa eu ver aqui. Se estão... Ah, não tá não, diminuindo o brilho. De matemática, raciocínio lógico, essas matérias assim, eu ficava lá embaixo, porque as pessoas gabaritavam. E quando gabarita matemática, raciocínio lógico, português e informática, você vai lá à frente de um monte de gente. As pessoas que acertaram só direito, gabaritaram só direito, foram bem no direito, fica lá embaixo. Mas é aprovado, não fica lá embaixo. Para ser aprovado em tribunal, gente, você não é só metade igual na OAB, não. Você tem que tirar 90%, senão gabaritar, para estar dentro das vagas. Ainda mais agora, que as vagas são 20 vagas, 30 vagas, e não chamam, além disso, mais não. Chamam mais do que isso. Antigamente, eis o tempo antes da reforma, aquela reforma que o Temer fez, de congelar 20 anos, totalmente constitucional, né? Aquilo ali, congelar o investimento na educação, na saúde e no serviço público. Esse investimento de 20 anos que o Temer fez, em 2017, ainda está valendo até 2027. 2027 não. 2017 mais 20 até 2037, 20 anos de congelamento. Isso aí é inconstitucional, essa lei não deve ser obedecida pelos poderes públicos, óbvio. Mas eles, de alguma forma, coibiram aquela quantidade de... coibir os poderes, tanto legislativo, executivo, o executivo, eles coibiram de certa forma o poder legislativo e o poder judiciário, chamar, com esse acordo entre eles, os poderes, executivo, legislativo, executivo e judiciário, entre acordo entre eles, tem coibido esses poderes fazem concurso assim para chamar muita gente, para abrir muitas vagas, abrir só um edital com uma quantidade reduzida e chamar poucos acima das vagas. Então, quando colocaram essa lei de chamar só as pessoas dentro da vaga, foi pior, porque aí os entes públicos, tanto o legislativo quanto o executivo e o judiciário, chamam só que está na quantidade das vagas, só um pouquinho a mais, conforme a necessidade. Mas acabou aquele tempo que chamava muito, chamava um monte de gente. Quando eu estagiava no TJ, 2012, o rapaz que estava lá era técnico, ele era dentista, e ele passou, era técnico, e ele disse que a colocação dele foi 1.100 e pouco. 1.000 e pouco a colocação dele, 1.100 e pouco. A colocação ele foi chamado no Tribunal de Justiça, lá de pé. Então, isso o tempo que chamava muito. Isso não quer dizer que eu não me dedicava, nada disso. Eu apenas estudava errado. Eu estudava doutrina quando tinha que estudar letra de lei. Quando tinha que estudar letra de lei e dar ênfase ao português, raciocínio lógico e matemático. E agora que era para eu estar estudando, que eu estudei lá no começo, doutrina. Doutrina é agora que eu estou estudando para magistratura. Eu estudei lá no final, do começo, a doutrina, que era para estudar, na época era para estudar letra de lei e dar ênfase a português, raciocínio lógico e matemático. Para tribunais cai isso. Então, gente, agora que é a época de eu estudar para doutrina, porque é para concurso da magistratura, estudar por livro. Também porque eu já estudei bastante letra de lei, de vez em quando você revisar a letra de lei para não esquecer, que cai também na primeira prova objetiva de magistratura, letra de lei. Então, lá atrás eu estudava errado. Não quer dizer, a pessoa não se esforça porque não está acostumada, porque estudou de qualquer maneira na faculdade. Só fala merda. Claro que não. Eu estudei no começo, quando eu me formei, eu comecei a estudar errado por tribunais. Era para estudar por letra de lei. Eu estudei por doutrina. Depois, lá no meados, eu comecei a estudar por letra de lei. Agora eu já estou mais que consciente que eu tenho que revisar a letra de lei sempre. Mas agora eu sei que também, se eu quiser estudar para magistratura, o estudo é outro, tem que estudar doutrina. Mas lá na frente, em vez de estudar letra de lei, fui começar a estudar por doutrina. No meio do estudo que eu comecei a estudar letra de lei. É um estudo errado, só isso. Mas durante a faculdade, eu estudava certo, eu estudava sim, me dedicava. Teve um semestre que eu trabalhei, estudei 20 matérias. E eu estudava, eu tirava minhas melhores eu era uma das melhores alunas na USU e eu tinha as melhores notas. Meu histórico mostra isso, tá? Então não fale falar merda, não. É cansativo por causa desse pessoal aí. É cansativo, dos esforços. Você é muito cansativo. Eu não estou desesperada. Outra coisa que eu ia falar, gente, viu? Eu fui lá no juizado, eu gravei o atendimento, não vou apagar. Eu vou apagar, não tem necessidade. A menina anexou os anexos. Eu pedi para ela anotar, igual a outra faz, que ela anexou 7 anexos. Pronto, eu vou apagar.
minha imagem, ó. O Código de Defesa, até o Código Civil fala, gente, que a imagem é ilegal, você expor a imagem da pessoa com fins econômicos, com a finalidade econômica, ou que ofenda a honra ou a boa fama. Só isso. Você não pode jogar a imagem da pessoa particular. Você não pode jogar a imagem do particular para fins econômicos, nem que ofenda a sua honra e a sua dignidade. Aí não pode. Mas gravar a pessoa pode. Tanto que tem um monte de gravação, o pessoal na TV assim, pessoas passando e joga aí nas redes. Não tem nada a ver. Agora, contra a honra, a boa fama, com a imagem da pessoa para fins lucrativos, não pode. Tanto que tinha uma questão que falava que um casal, uma questão que eu fiz várias vezes no que concurso, caiu no concurso com um casal, foi passar as férias, um ano e tal. Aí quando ele volta naquele estado para as mesmas férias, ele toma um susto, o casal vê eles no outdoor de um comercial. Aí, com fins econômicos, sem pedir autorização. Aí eles processaram e ganharam, porque estava para fins econômicos. Botou a foto do passeio deles lá, daquele casal, sem pedir autorização, para fins comerciais, como propaganda. Aí o casal processou, porque eles nem sabiam que a imagem deles estava ali. Processou e ganhou. Aí uma coisa, tinha uma moça que saiu numa revista, que ela estava no iate, ela saiu como propaganda no iate. E ela processou, ela viu na revista a empresa fazendo uma propaganda com ela, no passeio de um iate que ela viu, que ela comprou como propaganda ali. E aí ela processou e ganhou também, fins econômicos. Agora você filmar uma pessoa não tem nada a ver. Então, a mesma coisa no juizado. Eu posso filmar sim, atendimento sim, eu posso. Agora a imagem, que o rapaz não gostou. Sei que a pessoa, parece até o presidente da República, minha imagem. Gente, a pessoa está ali, tudo bem, ela não quer que filme a imagem dela, não, por educação você não vai filmar. Mas o serviço público você pode filmar. Você pode filmar o seu atendimento, o seu serviço público. Aí se a pessoa, na delegacia, eu até entendo, na delegacia você filmar os policiais, porque, como o rapaz falou, área de segurança. Se é área de segurança, gente, pessoas estão a imagem deles ali, depois daqui a pouco ele tá na rua, tá com a família no lugar, a pessoa já sabe que ele é policial. Então não pode. De repente ele mora em área de risco, não quer que ninguém saiba que é policial. Então, aí tudo bem, área de segurança. Mas você pode gravar o áudio, gravar de frente pra mim. Porque quando eu estava lá no tribunal, eu gravei um vídeo de frente pra mim. Então, quando eu fui pra delegacia, o vídeo estava voltado pra mim. Eu não virei pra voltar pro outro lado. Foi bom. Porque gravou eu falando. Pode gravar eu. Pode gravar o áudio. Não precisa gravar a imagem das pessoas. Você pode gravar até o áudio. O áudio você pode gravar. Agora, a imagem não é bom. Não é bom. Porque tem que ser, gente, razoável. Precisa da razoabilidade, né? São policiais ali. E aí, eles lá fora, de repente, não quer que grave a imagem dele, joga. Não quer. Não, você pode gravar, você não pode divulgar. Não quer que divulgue, fica com medo de você divulgar nas redes sociais a imagem dele. Porque às vezes ele não quer que onde ele mora saibam que ele é policial, entendeu? Então, aí tudo bem. Mas aí a pessoa fica minha imagem, como se fosse presidente da República. Dá vontade de falar, dá vontade, gente, de falar assim. Você é da CIA, você é do serviço secreto, bobeira, essa pessoa me filmar, não tô nem aí. Se eu tirar foto de mim na rua, não tô nem aí, capaz de jogar, não tô nem aí. Sabe? Porque as pessoas fazem montagem com a foto da gente, qualquer foto, e aí, gente. Tem várias fotos de processo eu assim, com a boca assim, toda torta. Eu não sou aquilo ali, tá lá, cheio de assim, ó, torta assim. Vê lá as fotos que tá nos meus processos. Vários processos eu assim, com a boca torta, com troço. Não tô nem aí, gente. Bobeira, isso aqui é passageiro, gente. Isso tudo é vaidade. Mas no caso lá do juizado, gente, o rapaz, como eu falei, eu respeito os advogados, mas eu quero respeito também. Porque o advogado fez uma petição me esculachando na petição. Não sei porque ele fez aquilo, porque queria aparecer. Eu velei a contestação que eu fiz pra você. Eu vou mostrar pra vocês sim. Falar pra não mostrar. Então, admita o talento dos outros, Felipe Bernardi, invejoso. Admita. Eu admiti que você passou em primeiro lugar para a magistratura, mas eu não sigo você como exemplo porque você é filho de uma pessoa que tem conhecimento. A sua mãe é professora, não, sua mãe é formada em filosofia na UFRJ, pagou para você curso de teclado desde os 8 anos de idade. Então você não era uma pessoa pobre, que teve que se esforçar tanto assim, você sempre foi funcionário público, seu primeiro emprego foi no Banco do Brasil com 19 anos, depois você trabalhou no tribunal, e do tribunal você estudou para magistratura. É mole, né? Tribunal, às vezes você pode conciliar com seu chefe lá de trabalhar só 6 horas, cortar o horário de almoço. Todo mundo sabe disso, eu já estagiei em tribunal. Tem flexibilidade de horário, você trabalha só 6 horas, corta o horário de almoço e vai para casa estudar para magistratura. E ainda ganha bem para pagar os livros caros e os livros caros. Então não tem mérito nenhum, você só teve que se dedicar, como meu irmão falou. O negócio das pessoas que
a diferença de uma pessoa que está em Harvard, de uma pessoa que não está em Harvard, só é a caneca de Harvard e a caneta. Se você tiver a dedicação daquela pessoa que está em Harvard, a pessoa vai para Harvard pensando, eu estou aqui, eu estou em Harvard, eu tenho que estudar, E ele é cobrado todo momento, é cobrado pelos professores. Ou você está numa instituição, uma das melhores instituições do mundo. Então você tem que ler, você tem que se dedicar, você tem que ser o melhor. Então é aquela cobrança da instituição que faz as pessoas de Harvard ser o melhor. Não é os livros, o professor de Harvard, não. É o aluno, a pressão da instituição. Então, se você compra os livros de Harvard, como meu irmão falava, que o irmão que eu morava, falava comigo, se você compra os livros da FGV, você estuda em casa com a mesma dedicação, com a mesma cobrança, com a mesma avaliação, com a mesma cobrança e avaliação de uma pessoa que estuda em Harvard com aqueles livros, você vai ter o mesmo conhecimento que eles. E você vai poder fazer qualquer prova que aquelas pessoas lá que estão na instituição. Ele falava isso pra mim, meu irmão, que eu morava comigo, ele falava isso. Só que as pessoas querem a caneta da FGV, elas querem estar lá, que aí os professores cobram, e você tem aquele incentivo, porque ninguém, gente, no planeta é robô, ninguém tem aquela autodisciplina, aquela autocobrança sozinho, tem que estar numa instituição, tem que ter aquela avaliação dos professores, tem que ter data das provas, tem que ter prazo para você aprender aquilo até julho, até os meados, 3 meses ter a segunda prova, a primeira prova, daqui a 3 meses ter a segunda prova, passa para outro semestre, tem que ter essas avaliações, essas pressões para você poder se dedicar, se autopressionar, estudar, a autodisciplina, a instituição tem isso. Então, você, como meu irmão falava, mais novo, que trabalha na Petrobras, ele falava para mim quando eu morava com ele, Daniel, a diferença da pessoa que estuda em Harvard ou que estuda numa faculdade federal por uma particular ou na FGV só é essa, porque eles cobram. Você vê que a UFRJ, a média é 7, o professor cobra, o professor dá livro para você ler em casa e já chegar na sala sabendo da matéria, para debater com você. Ele não vai ficar citando matéria, falando para você escrever. É a única diferença da Universidade Federal para particular. Agora, se meu filho não passasse, se eu tivesse condições de pagar, eu pagava para meu filho na FGV, porque eu não ia perder tempo. Ele, só para dizer que está na UFRJ, claro que não. Se eu tivesse dinheiro, eu ia economizar tempo, eu pagava tranquilamente para ele trabalhar para estudar numa instituição dessa como a FGV, porque o que interessa é a pressão da instituição para você aprender. Então, se você puder estudar em casa, é o que eu faço, eu estou estudando em casa, mas eu não tenho, gente. É diferente, como eu falei. Então, não é porque eu não estou acostumada a ter uma disciplina porque eu estudei a faculdade de qualquer maneira. Mentira, porque eu sempre fui uma ótima aluna, eu tenho as minhas melhores notas. É porque é diferente. Você não tem aquela pressão da faculdade, do curso, da instituição. Aquela pressão de datas, a data da primeira V1, a prova, a data da segunda V1. Julho, férias, segundo semestre. Você não tem aquela pressão da instituição de te instigar e ir para frente, para continuar estudando. Para você no meio do ano ter que estar metade dos livros. Você não tem a pressão de Harvard, com a caneca, com a blusa, dizendo você pertence a essa instituição, você tem que valer a sua camisa, vestir a camisa. Você tem que honrar a instituição que você está. E aquela pressão faz a pessoa estudar, se enfiar na biblioteca, os professores puxando a orelha, os professores falando assim, olha, tem prazo, você tem que pegar esse trabalho, tal data. Olha, você tem que apresentar, a sua oratória tem que estar perfeita, porque senão eu vou fazer isso aqui. Então é diferente, né, gente? Uma pessoa que estuda sozinha dentro de casa, num quarto, né? Claro que não. Pelo amor de Deus, não compare, né? O conhecimento, curso. Você fazer um curso é sempre bom, o professor tá ali, do que estudar sozinho. Se estudar sozinho, você tem que ter muita cabeça, você tem que ter muito autocontrole, muita disciplina, muito sangue frio, porque você tem que ser metódico, você tem que cumprir prazos da sua cabeça, você tem que cumprir prazos seus, você não tem que cumprir prazos da sua instituição, e às vezes você acha que está ficando maluco. Estou cumprindo prazo por quê? Se eu não tenho prova daqui a 2 meses, se eu não tenho prova daqui a 6 meses, se eu não vou fechar nenhum semestre, aí você começa a achar que você está ficando doido. Então você não compara uma pessoa que estuda sozinha com uma pessoa que está estudando com um professor, com prazos. Você tem que ter uma autodisciplina. Nem o melhor atleta estudou só sem orientação técnica. Conhecimento não, orientação técnica, prazos. Nem o melhor. Me fala aí um atleta desses aí, jogador de futebol, jogador de boxe, não, jogador daquele negócio de cesta. Me fala um deles. Fala um deles aí. Se um deles treinou sozinho, sem um acompanhamento técnico, não é de conhecimento não, técnico, para pessoas, prazos, motivacional. Me fale uma pessoa.
O melhor jogador que você possa imaginar. Até o Neymar não, até o Cristiano Ronaldo tem um treinador particular. Ele é ótimo, ele é bom, mas ele tem um técnico do lado dele. Porque ele tem que ter um técnico, um avaliador ali para avaliá-lo. E aquele melhor do mundo, que eu esqueci o nome dele, argentino, também. Até ele, que é o melhor do mundo, ele não treina sozinho. Essas moças das Olimpíadas, ela tudo tem técnicos. Fala os prazos para treiná-las, tá? Então não vem conversa piada não. Então, gente, eu vou rapidinho que eu vou ler aqui. Então, Felipe Bernardi, dê valor às pessoas, o talento das pessoas. Tá? Eu falei que você passou em primeiro lugar para juiz, mas não tem tanto talento assim não, porque não é tanto mérito assim não, porque você não veio de baixo. Você não se esforçou tanto assim. Mas você passou em primeiro lugar. Então dê crédito às pessoas, pare de ser mentiroso. Você e essa rata velha aí, mentirosa. Vocês são mentirosos, falando que o Felipe Paciência está me ajudando, que o Henrique Corrêa está me ajudando. Que tá me ajudando porcaria nenhuma, gente. Marcaram a minha audiência. A minha audiência da financeira, que ia ganhar 30 mil para sair da minha casa, para alugar um apartamento, para investir no negócio. 30 mil marcaram para junho, a audiência, que já estava tudo pronto, só para o juiz decidir. Falou que não acharam a parte, agora que acharam a parte. O mesmo endereço. E agora a parte, acharam a parte. O mesmo endereço. O mesmo endereço. Não mudou nada, eu dei o mesmo endereço que estava no contrato. O mesmo endereço que estava no contrato, eu fui lá levar. Levei até a parte do contrato com endereço, mudou nada. Agora eles acharam e o arré foi colocado lá. Só que marcaram a audiência de instrução, que eu disse que eu renuncio ao acordo. É só instrução. Marcaram para junho, daqui a 2 meses. Gente, estamos no início de abril, isso acabou comigo ontem. Eu estava estudando ontem só pela misericórdia. Abril, maio, junho, início de junho. 2 meses, gente, marcaram a minha audiência. Essa sentença agora de hoje foi marcada para junho, 2 meses. 2 meses. Os outras audiências, a sentença foi marcada para 2 meses também. Esse dinheiro, gente, esse cartão de crédito, me roubaram dinheiro, provei. Roubaram meu cartão de crédito, dinheiro, um teste grátis, teste gratuito. Eu estava usando teste gratuito. E eu achei difícil, falei, eu vou cancelar isso. Tá aí dando teste gratuito. Eu não ia cancelar porque estava em fevereiro ainda. Eu tinha a intenção realmente de comprar. Mas quando eu vi muito difícil de usar, muito difícil de entender, eu falei, eu fiquei tranquila. Eu falei assim, eu não vou aprender agora, porque ainda tem até fevereiro para aprender. Mas quando eu vi que estava muito difícil, e eu tinha feito em janeiro a inscrição, tinha um mês para mim, 30 dias gratuito, eu falei, em fevereiro eu cancelo. Aí veio o susto. A sua compra foi concluída. Ou seja, eu falei, não fiz compra nenhuma. Realmente eu não tinha feito compra nenhuma, porque era uma compra, não foi feita por mim. Porque eu me cadastrei, eu tomei um susto, porque eu não autorizei, o certo, eu não autorizei debitar do meu cartão, gente. Porque o fato de você falar que é uma compra, não significa que ela foi feita por você. Tanto que no Santander, você entra no aplicativo, isso é costume, tá dizendo lá, que não reconheça essa compra, porque foi feita uma compra, não foi você. Então você pode, eu quero cancelar essa compra, independente de ser sua ou não. Então não foi, eles tiraram do meu cartão antes do prazo gratuito. Eu não ia, mas eu avaliei, eu ainda tinha um mês, não vou comprar não muito caro, isso, para um negócio difícil de usar. Aí eu falei assim, vou cancelar. Quando eu fui cancelar, eles rapidinho, eles debitaram na minha conta 3.108. E depois, mesmo pedindo para cancelar, eles debitaram 1.108 também. Depois eu pedi para cancelar. E não tocou no assunto. Não tocou no assunto de devolver. Agora ele fala, a gente vai devolver. Depois que eu entrei com a ação. Mesmo ela tendo feito a compra, a gente vai devolver, porque eles são bonzinhos, né? Eles vão devolver. Depois de 1 mês, 2 meses, no e-mail pedi para cancelar e não tocar no meu assunto. Depois de 2 meses que eu entrei com a propositura da ação, que eles falaram que eu vou devolver a compra. Mesmo estando certo, a compra ter sido ilícita, a gente vai devolver o valor. Já processamos o valor, processaram o valor. Mas, e o dobro? O dobro não querem restituir. Eu vou ter que esperar 2 meses a sentença, sendo que eles tinham que me dar o dobro desde já. Por que eles tinham que dar o dobro desde já? Porque eles ficaram 2 meses aí com o meu dinheiro rolando em capital de giro, aí investindo tudo quanto é lugar. E agora eles vão me devolver o meu dinheiro, que eu fiquei sem dinheiro durante 2 meses, porque eles me roubaram. E aí eles estão me devolvendo como se fosse um favor. E aí eu vou ter que esperar até junho para eles me darem o dobro do lucro que eles ganharam com o meu dinheiro aí. Porque essa reputação de indébito que eles têm que me pagar é porque eles ganharam lucro com o meu dinheiro preso. Depois eles me devolveram o dinheiro. O que é que eles fizeram com 4.477? Investiram. Isso é capital de giro. E aí, depois de 4 anos, depois de 2 meses, eles vão me devolver dizendo que, apesar de a compra ter sido feita, a gente vai devolver por caridade. Gente, eu não estou pedindo ajuda de ninguém, eu não quero ajuda de ninguém, eu quero que a lei seja cumprida. Eu não peço atendimento prioritário, que é uma mentira. Eu só não vou
processar o advogado, eu não vou processar o advogado. Se ele me processar, ele vai levar. Eu só não fui falar dele, enfim. Mas eu não tenho atendimento prioritário. Isso é uma mentira, porque não estava isso na ocorrência. Eles não falaram isso na ocorrência. Eles mudaram o depoimento. Eles mudaram o depoimento. Porque se eles tivessem permanecido com aquele depoimento, eu ia processá-los. Não está, gente. Eu não falei de nenhuma maneira. Eu nunca pedi atendimento preferencial, tratamento diferenciado. Pelo contrário, teve uma moça que chegou com duas folhinhas. Eu tenho gravado, eu vou guardar tudo. Eu não vou publicar não, mas vou guardar. Eu tenho duas folhinhas lá. A menina que me atendeu, eu tava com 8 processos, ela me atendeu. Chegou uma moça com duas folhinhas. Eu falei assim, você quer passar na minha frente? Inclusive a moça tava até de azul e branco. Listas azuis e brancos, com a velhinha do lado. Tá com bobeira de sempre, provavelmente deve ter me seguido naquele dia. Mas aí, enfim, eu fiz a gentileza, eu mandei, eu falei assim, você quer passar na minha frente? Que eu tenho 7 processos aqui. Você só vai anexar? Eu falei, desculpa perguntar. Falei assim, desculpa perguntar. A senhora vai só anexar essas duas folhinhas? Juntar peça? Ela sim. Eu falei, quer passar na minha frente? Vou deixar ela passar na minha frente. Eu não peço atendimento diferenciado. É por isso que eu acordo mais cedo. É por isso que antes de abrir o fórum, eu estou lá. Se eu tenho pressa para voltar para casa, porque eu tenho compromisso, eu tenho que estudar, ou coisa assim que você acha maluquice, mas para mim não é maluquice, se eu estou por isso que eu estou 9 horas lá no fórum. Eu não vou ficar cedendo lugar para ninguém. Tinha um monte de gente lá, senhor, perguntando os meus processos. Eu falei, olha só, senhor, falei com toda a educação. Quando a gente vai para esses lugares, porque provavelmente ele é aposentado, mas ele estava reclamando, se tudo de processo, poxa, eu acordei, gente, cedo. Antes de abrir o fórum, eu estava lá. E aí a moça na fila falou, não, mas esse negócio de fila chega lá dentro. Eu falei, não, é porque dependendo da fila aqui, quando chega lá no juizado, a fila acontece, eu quero ser a primeira. Então, para isso que eu chego no juizado antes dele abrir, para ser atendida primeiro. Então, tinha um senhor que depois que eu cheguei lá no juizado, as pessoas que foram atendidas pelo doutor Bruno vão para o juizado. E eu estava lá. Aí o senhor estava olhando para as inspeções, parecia que não tinha fim, que eram 8. E cada 8 processos tinham que anexar os documentos. Aí ele falou assim, a senhora ainda tem isso mais? Aí eu falei, olha só, falei com a educação. Eu falei, olha só, quando a gente vai nesses lugares, a gente tem que saber que a gente tem que tirar um dia. Quando a gente vai nesses lugares assim, serviço público, Procol, Detran, a gente já vai sabendo que vai perder um dia de trabalho. Não fica achando que você vai resolver na hora do almoço. Esses lugares assim, não fica achando que você vai resolver na hora do almoço, você vai resolver correndo no meio expediente. Esses casos assim, você já tem que tirar o dia. Eu falei pra ela, você já vem, já tem que tirar o dia. Não adianta vir para esses lugares de serviço público, órgão público, só tem uma pessoa atendendo. Não adianta vir assim, achando que vai ser rápido, já tem que vir sabendo que você vai tirar o dia pra isso. Falei com a educação, ele ficou rindo. Mas eu falei com a educação, nesses lugares. Poxa, se eu vim primeiro, eu vou ficar cedendo lugar pra ninguém, gente. Eu acordei cedo, tá ali antes de abrir o fórum. E chega uma pessoa assim, ó, o senhor fica dando lugar? A senhora eu dei naquela vez, porque eu não estava com pressa, eu só tinha poucas ações. Aí como eu tinha acho que 3 ações, não eram 8. A senhora chegou, eram 3 ações. Aí eu falei assim, ela tava com duas folhinhas. Eu falei, a senhora vai juntar as peças? Eu vou. Aí eu falei, então a senhora pode passar. Eu deixei ela passar na minha frente. Como é que eu quero, gente? Prioridade, como é que eu quero atendimento diferencial se eu deixei a senhora passar na minha frente? Eu cheguei lá primeiro, eu amanheci lá antes de abrir. E aí eu deixo uma senhora passar na minha frente, com toda a pressa do mundo. E a menina foi lá, ela ainda foi lá fora, no fórum, mandaram ela lá no fórum para ver um negócio lá. Ela foi lá, ainda esperei, ela voltou e foi atendida na minha frente. Agora, se eu deixasse um monte de gente na minha frente, não tem por que eu acordar mais cedo e ir mais cedo para lá. Acordar cedo eu acordo mesmo. Mas não tem por que eu estar antes de abrir o fórum se eu ficar dando lugar para todo mundo. Agora, eu dei lugar para uma moça porque só tava ela e eu. Naquele dia eu tinha 3 processos, mas no dia que eu tinha 8 processos, não ia dar o juizado cheio, não ia dar ficar dando lugar para todo mundo, porque é idoso, gente, claro que não. Deixei as pessoas esperar, tinha uma com acompanhante, eu deixei ela esperar ali, porque tinha mais idosos ali. Se eu desse lugar para ela, eu ia ter que dar pro outro, que tava do meu lado, reclamando, ia dar pro outro, pro outro. Até que adiantou chegar ali antes que todo mundo? Então, Felipe Bernardo, juiz de trabalho, dê valor o esforço dos outros. Vocês têm dificuldade na minha vida, até dizer chega, eu tenho me virado sozinha. Tá? Ninguém fez favor pra mim, os policiais não fizeram favor, o policial me repreendeu, disse que ali era de segurança, o policial lá dentro mandou parar de gravar, mas só que eu tava gravando pra mim. A policial falou, para de gravar, ela gritou lá. Ninguém teve tratamento diferenciado comigo não, gente. Ninguém, as pessoas cumprem a lei. Antes de eu falar, o policial falou, o policial não sei como, ele sabia. Olha, isso é normativa não é lei, eu não posso prender ela por normativa. Eu tomei um susto, como é que ele sabia disso? E eu repeti, é normativa do tribunal. É normativa. O que ele falou eu já sabia, mas eu falei, repeti, normativa. Então, gente, ninguém me fez favor, ninguém me faz favor me atendendo lá não, gente. Ninguém me trata diferencialmente. Ninguém me trata. Pelo contrário, como eu falei pra vocês viram que a outra juíza leiga,
ela ficou do lado, igual hoje. Hoje eu fui gravar e a juíza falou que eu não poderia gravar, que eu tinha que comunicar que eu estava gravando. Um advogado falou, você tinha que comunicar que estava gravando. Aí eu disse, ué, mas é serviço público, gente. Ah, mas eu falei, então vá pra polícia. Mas só que é o seguinte, quando eu ia falar isso, ela falou, você está dispensada, a senhora está dispensada, a senhora está dispensada. Ela falou 2 vezes comigo. Porque eu já ia falar assim, mas se me levar pra polícia, vai ter que chamar o Ministério Público. Porque aqui na audiência, eu estou em desigualdade. Se chamar a polícia pra mim, vai ter que chamar o Ministério Público. Porque ela não me comunicou que tinha que comunicar. Ela não falou comigo, ela viu que eu falei assim, minha câmera não tá funcionando, eu vou usar a gravação. Tá gravado. Eu falando, vou tirar foto não, vou gravar, porque a foto tá ruim, eu gravando. Ela viu gravando. Ela poderia ter falado. O advogado falou, você tem que pedir, você tem que comunicar que você vai gravar para a juíza Leila. E a juíza concordando. E a juíza, não sabia que eu tinha que comunicar. Aí, mas você tinha que comunicar, você gravou a nossa imagem. Eu falei, e daí? Porque eu gravei imagem, estou gravando atendimento público. Se ele não quer aparecer porque ele é o presidente, porque ele trabalha na CIA, então ele não seja advogado e não apareça na audiência, gente. Porque ele está ali no serviço público. Eu estava filmando lá, apareceu um monte de gente no serviço público. Vai reclamar de quê? Ele está no ambiente de serviço público, não quer aparecer, sai de trás da minha câmera. Na delegacia eu estava gravando, tinha gente atrás, no juizado tinha gente atrás. Não quer aparecer, gente, não apareça, não vai ser advogado. E aparecer em audiência de serviço público, gente. Então eu estava numa parte ali desproporcional. Então, se ela vai chamar essa polícia, ela vai ter que chamar o Ministério Público para intervir. Porque eu estou ali em desigualdade, tá? Já começa por aí. Então, eu perguntei para ela. Eu não sou advogada, já falei que ela me chamou no começo da audiência, ela falou doutora. Eu falei assim, eu não sou doutora, eu sou doutora, eu sou senhora. Não, chame senhora, porque eu não sou doutora. Eu não sou advogada. Aí depois eu falei, audiência, eu pedi, aí falou, acordo, não tem proposta de acordo, eles falaram. Ou falou, tem acordo? Ele, não tem proposta de acordo. Aí eu falei, mas eu pedi, depois na última audiência eu quis esclarecer, eu pedi, todas as audiências que eu vim hoje, eu fiz um aditivo, renunciando à proposta de acordo, renunciando à autocomposição. A audiência, eu teria que vir a audiência mesmo assim, não seria designada uma outra audiência, que seria de instrução de julgamento, nessa mesmo, de instrução de julgamento, que eu pedi, eu propus um aditamento, pedi desinteresse. Eu falei, eu quero saber porque eu não tenho experiência em audiência, essas coisas. Eu perguntei porque eu não tenho experiência. E eu realmente queria saber. Porque eu fiz o aditamento de todas essas audiências hoje, de que eu renunciei à autocomposição. Então, não seria então marcado para 15 dias depois a audiência de instrução, ou seria na audiência mesmo de conciliação, tudo junto. Ela explicou, não, a gente faz assim, a gente faz a proposta de acordo de praxe, mas a audiência de instrução, a gente faz a proposta de acordo de praxe mesmo. Aí eu falei, tá, não, só quero saber. Então é na audiência mesmo de conciliação. Mesmo ter renunciado à autocomposição, aí passa a ser de instrução, né? Ela falou, é audiência de instrução. É porque a gente faz proposta de acordo porque é praxe fazer isso. Mas aí eu falei, vocês não remarcam não audiência para reconstrução para outra audiência sem essa. Fica na audiência de conciliação mesmo, a audiência de instrução. Ela falou, beleza, só isso, gente. Mas eu quero gravar, porque é uma segurança que eu tenho. Já que o Ministério Público não está ali, me acompanhando. Mesmo porque nem precisaria. Apesar desse processo, alguns desses processos aí, tá no MP também. Mas não é necessário o Ministério acompanhar não, o Ministério Público acompanhar não. Só nesses casos de querer chamar a polícia pra mim. Aí teria que chamar o Ministério Público. Então, gente, o pessoal surta, né? A imagem, beleza, eu não vou publicar a imagem dele. Mas se eu publicar essa imagem dele, não pode publicar a imagem para fins comerciais do particular que não está num atendimento público, você não pode divulgar a imagem para fins comerciais ou para que atinja a imagem, a fama ou a boa fama. Até de morto você não pode, tá no Código Civil. Mas fora isso, você pode, você está no atendimento público, você está ali, você tem que se prestar. Quem está na chuva para se molhar. Mas eu não vou publicar porque não tem necessidade, porque tudo ocorreu conforme a lei. Se tudo ocorreu conforme a lei, não tem por que eu publicar, gente. Não tem por que publicar. Se é igual as meninas, a menina me atendeu hoje. Eu vou esperar, eu gravei, mas eu vou esperar publicar as minhas peças. Publicou minhas peças, eu vou apagar, não tem porquê. Eu vou guardar no meu drive. Mas eu não vou publicar, porque foi tudo conforme a lei. Não tem por que publicar, é ridículo. É a má fé, porque ela me atendeu bem. A audiência ocorreu tudo bem, só no final que teve essa coisa que o advogado disse, que eu tinha que ter comunicado. Eu acabei de falar para ela que eu não era advogada, eu perguntei, tirei dúvidas com ela. E eu falei, eu não sabia que tinha que comunicar
que tinha que gravar, não sabia que tem que comunicar a juiz. Na próxima audiência eu comunico, olha, eu estou gravando. Aí eu já não gravo a imagem, gravo o som. Eu falo, olha, eu estou gravando e vou botar assim, vou gravar só o som, mas eu vou comunicar, olha, eu estou gravando. Na primeira audiência eu tenho gravado, eu falei, vou gravar, não vou, eu tenho gravado. Eu vou gravar que é melhor, porque a foto fica ruim, não tá funcionando. Que eu tirei lá na pauta de audiência, tava saindo mais de mim. Então eu falei, eu vou gravar. Então na próxima vez eu comunico. Mas ele falou, chamar a polícia. Aí eu ia falar, na hora que eu ia falar, mas vai ter que chamar o Ministério. Ela falou, a senhora está dispensada. Que aí ia ter que chamar o Ministério Público. Porque chamar a polícia porque eu tô gravando a imagem do poderoso. Não é, gente. O policial vai falar assim, ela divulgou nas redes sociais, eu só filmei. Você vai fazer um boletim de ocorrência porque eu filmei? Eu não publiquei a imagem dele, nem de forma desrespeitosa. Não divulguei, publiquei não. Não divulguei a imagem dele de forma desrespeitosa. E nem para fins econômicos. Ele vai na polícia. Eu falei, vai na polícia então. Vai dizer o que, policial? Olha, o que fazer um boletim de ocorrência que ela me gravou. Aí o policial vai falar, ué, mas ela publicou, ela divulgou a sua imagem para fins econômicos ou que ofendeu a sua honra? Então, não tem porquê. Claro que por educação a pessoa pedir para parar, não quero que você me grave. Eu não vou continuar gravando, por educação. Mas aí eu gravo o som, aí a audiência eu posso gravar. Então, na próxima vez na audiência, ele fala, vou na polícia. Então vamos na polícia. Eu falei, então vou na polícia, que eu posso gravar a audiência. Eu posso gravar a audiência, serviço público, mas não a minha imagem. Eu falei, mas aí a juíza, sabendo que eu não era advogada, que eu tinha falado, inclusive tinha tirado dúvidas antes do processo, do procedimento, tinha que ter me alertado. Falei, olha, tem que pedir autorização. Pedir autorização não. Você tem que comunicar que você está gravando a audiência. Ela tinha que falar disso. Eu falei, eu não sabia. Ela que tinha que ter comunicado. Por isso que ele falou, então vamos pra polícia, gente. Eu posso gravar a serviço público. Aí ela olhou assim, não, mas você tem que comunicar. Eu falei, eu não sabia, tem que comunicar que você está gravando. Na próxima vez eu comunico, não gravo. Agora ele tem o direito de pedir, eu não quero gravar minha imagem. Por educação eu vou só gravar o áudio. Só o áudio. Agora a imagem, se ele não quer, beleza, mas não que é ilegal. Agora ela não pode impedir de eu gravar a audiência. O sol, né? Ela poderia ter me avisado, poderia ter falado. Como eu falei, eu sou a parte hipossuficiente. Ela deveria ter falado, olha, você tem que comunicar que está gravando. Beleza, aí eu comunico, olha, eu tô gravando. Na próxima audiência eu falo, tô gravando e boto o áudio. E não gravo o advogado, já que o advogado não gosta de aparecer, eu já não vou gravar a cara dele, já boto o celular do lado gravando o som, igual eu fiz com a outra audiência. A outra audiência eu gravei só o som. Eu tenho gravado a outra audiência, não apaguei não. Eu botei do lado a audiência gravando. Então, gente, ele me faltou com respeito. Então, eu falto com respeito com quem falta com respeito. Aqui a contestação que eu fiz pra ele. Então, Felipe Bernardes, ninguém tá me ajudando. Olha o que eu tô fazendo, gente. Ninguém tá me ajudando, gente. É legal. Ninguém tá fazendo tratamento diferenciado. Minhas audiências, é mentira do Felipe Bernardes, que ele é um mentiroso. Ele sempre foi um mentiroso. Ele não dá qualidade às pessoas. Ele não reconhece as qualidades das pessoas. Fala que o Felipe, a ciência tá me defendendo, que o Henrique Corrêa tá me protegendo, o Henrique Corrêa dele, que o Henrique... A uma hora ele fala que o Henrique Corrêa tá me manipulando, tá fazendo coisas comigo, que eu tenho que ter amor próprio. Outra hora ele fala que o Henrique Corrêa que tá me defendendo, tá cuidando de mim, me protegendo. Outra hora ele fala do Felipe Ascense, que eu tive um caso com o Felipe Ascense. Eu tenho que justificar, porque eu não quero ficar com gostosão, com bonitão. Eu não quero ficar com bonitão, porque eu tô apaixonada até hoje pelo Felipe Ascense. Vai pro inferno, vai pra puta que pariu. A mesma coisa em Henrique Corrêa. Tem que justificar, porque eu não quero ficar com ele, porque ele acha que eu gosto do Felipe Bernardes. Tudo maluco. O Henrique Corrêa acha que eles são tão foda, né? Que o Henrique Corrêa acha que eu não quero ficar sozinha, que eu não quero ficar com ele, porque eu gosto ainda do Felipe Bernardes. Porque uma vez uma pessoa falou assim, uma época que eu entrei, que eles me monitoram. Quando eu entrei no Instagram do Felipe Bernardes, para saber não sei o que, aí depois apareceu um Reels pra mim assim, se você gostasse de mim de verdade, você nem olharia para trás. Você nem iria saber como é que o outro tá. Doido. Maluco. Você nem olharia para trás. Então, por isso que eu falei naquela vez. Parece até dá vontade de falar que eu gosto mesmo. Porque o Henrique Corrêa acha que eu não gosto, não quero ficar com ele, porque eu gosto do Felipe Bernardes, um cara que eu nem conheço pessoalmente. E o Felipe Bernardes acha que eu não quero ficar com ele porque eu gosto do Felipe Ascense, que eu tive o caso, ele ainda é mentiroso. O Felipe Bernardes, juiz do trabalho, ainda vai mais longe. O juiz do trabalho do Felipe Bernardes ainda vai mais longe que o Correia. Que o Correia ao menos disse que eu gostava do Felipe Bernardes, apesar de ser mentiroso com outras coisas também. Mas o Felipe Bernardes não diz só que eu gostava do Felipe Ascense, ele vai mais longe, ele inventa que eu tive um caso com o Felipe Ascense, ele inventa que eu tive um caso com o Felipe Ascense, mentiroso, porque eu não quero ele, que eu tenho que justificar, que eu não quero aquela porcaria lá, eu tenho que justificar. O cara fez tudo de ruim comigo, e ele não dá valor, ele não reconhece o meu esforço, não reconhece
o meu talento. Eu tenho talento, você querendo ou não. Só que eu não sou advogado. Tenho um talento no direito material, não processual, porque eu não sei, como eu falei, audiência, tem muita coisa ainda que eu não sei como. Eu não sabia que tem que comunicar que está gravando a audiência, essas coisas assim. Eu não sabia que a audiência de instrução, mesmo você pedindo, renunciando ao seu direito de autocomposição, a juíza pode marcar deixar a audiência correr, que foi marcada, e fazer nessa data, que seria da audiência de conciliação, fazer a audiência de instrução. Não sabia, por isso que eu perguntei. Não foi para debochar da juíza. Perguntei que realmente eu não sabia, o que estava em dúvida, se aquela audiência, porque que foi marcada para autocomposição, mesmo renunciando, porque aconteceu a instrução naquela audiência. Eu vi ela falando alguma proposta de acordo, aí eu não entendi, mas se eu renunciei o acordo, eu não quero acordo, eu quero já para instrução, produção de prova. Aí ela explicou que mesmo que você tenha renunciado, não queira a autocomposição, que o Código de Processo Civil te dá direito, a audiência pode ocorrer, mas aí como instrução e julgamento, prova, produção de provas. Mas aí ela ela fala de praxe, que é costume. Mesmo na audiência de instrução é costume, ela diz, falar na audiência de instrução, se as partes querem acordo. Mesmo na audiência. Mesmo a audiência sendo transformada em instrução, é de praxe perguntar se as partes querem acordo, mesmo eu tendo dito, aditamento que não queria acordo. Entenderam? Então, gente, aí eu coloquei antes da audiência, por isso que o advogado estava nervosinho, porque quando ele voltou para a última audiência, que é o mesmo advogado, ele deve ter lido a minha réplica, então ele voltou nervoso, estava com a cara feia pro meu lado. Mas, gente, ele foi agressivo, eu devolvi o deboche. Eu não fui agressiva, eu não ofendi da maneira que ele me ofendeu, mas eu fui irônica. Olha o que eu falei, venha aos juízos especiais propor réplica à contestação da parte ré, devidamente qualificada nos autos, assim como a parte autora que propõe a réplica. Venham debater a tese de inépta da inicial, no qual a parte ré deve ter faltado a aula na faculdade em que foi dada a devida matéria ou não tem estudado mais, por não ter caído esse assunto, por certo, na OAB. Pois quero lembrá-lo que inépta é a inicial que se apresenta segundo o Código de Processo Civil de 2015, artigo 30, parágrafo 1º. Inciso 1, lhe faltar pedido ou causa de pedir. Inciso 2, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Inciso 3, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, que ele falou, essa foi a opção, que é da minha narração dos fatos não decorreu da conclusão, lógica da conclusão. Inciso 4, contiver pedidos incompatíveis entre si. Em nenhum desses casos citados, como inépta da inicial, minha petição se encaixa conforme analisado pelo julgador em questão, deferindo pelo julgador em questão, julgado, o cara que deferiu em questão, deferindo-a e confirmando a audiência, ou seja, o julgador em questão, deferindo e confirmando a audiência. Tá, em nenhum desses casos citados, inépta inicial, a inépta da inicial, da minha petição de inicial, se encaixa conforme analisado por quem? Pelo julgador em questão, que a deferiu, deferindo-a e confirmando a audiência, e dando prosseguimento ao feito, após analisar por meio digital todos os anexos e verificar que a narração dos fatos decorre logicamente e proporcionalmente às provas nos autos. Pois no e-mail, aliás, vários e-mails que troco com a reclamada já mostra que tínhamos um vínculo contratual de serviço prestado, ou seja, uma contraprestação. Inclusive, em um dos e-mails, o próprio responsável pelo AP me fornece um outro e-mail do back-office do site, explicando que ele sim me daria todo o suporte necessário para solucionar o problema do áudio, sem nada dizer ou se pronunciar a respeito dos demais defeitos que mencionei. Quero lembrar ainda que a pessoa que aparece no boleto de pagamento é apenas um meio digital de pagamento para fornecedores que utiliza para receber dos seus usuários assinantes. No mais, a prova cabal que temos um vínculo de prestação e contraprestação são vários vídeos que gravei com o aplicativo, que não aconteceria se não houvesse dado uma contraprestação, já que não se trata de serviço gratuito. No próprio e-mail, a financeira que administra pagamentos digitais refere-se à reclamada como sendo a real prestadora do serviço, sendo ela apenas uma administradora de serviços digitais, no que se refere a pagamentos. No que tange à legitimidade, os inúmeros vídeos em que eu apareço, e não somente minha imagem confirmada na foto do RG, demonstra tratar-se da pessoa
que movem a ação e, por consequente, a que sofreu o dano, como o próprio login confirma. Isso com o cadastro do e-mail pessoal, o mesmo utilizado para receber as intimações deste processo. Por isso, pedir a inépta da inicial depois de o juiz pronunciar a legitimidade dos documentos é uma ofensa ao juízo de credibilidade dado aos anexos que foram devidamente conferidos por esse juízo, não dar base legal, não citar artigos, lei ou qualquer trecho que mencione o doutrinador que seja encaixando ao caso concreto. Isso sim é demonstrar total desespero e despreparo para um advogado constituído, devidamente qualificado em um processo. No que tange à culpabilidade, quero lembrar, parte ré, que também o seu advogado deve ter faltado à aula de direito do consumidor, em que o artigo 14, caput, assevera que o fornecedor de serviço deve responder independente de culpa pelos vícios decorrentes do seu serviço, e que o consumidor cabe apenas demonstrar o dano. Esse é o risco inerente de qualquer negócio. Não seria diferente nos negócios online. No mais, a jurisprudência tem dado esse entendimento de que o fornecedor deve assumir os danos causados aos seus consumidores, independente de culpa, se decorrer dos seus serviços prestados. Dei como exemplo o julgado 041.845.6-71.2013.8.19.0001, Primeira Câmara Civil, o qual a parte ré não deve nem ao menos ter lido. No entanto, diz como único argumento, sem base legal, jurisprudencial, apenas artística, replicando parte da inicial da parte autora em corte de uma tela e colocando na sua contestação, diz que a parte autora, eu, que não tenho preparo jurídico e estou despreparada, usando uma comparação do meu caso, algo sério ao ponto de me fazer deslocar para uma delegacia da mulher para buscar o impedimento por parte da parte ré de continuar prestando serviço em que seja contrário às leis brasileiras, deformando-me a imagem, como a aparentar que eu estivesse sido surrada, em outras escurecendo as minhas partes íntimas, à altura das coxas e decotes, como faço constatação nos vídeos demonstrados, com uma pessoa, como metralhadora, dando tiro para tudo quanto é lado. Ele comparou o meu caso sério, né, que eu fui na delegacia, em outras escurecendo, em que fui na delegacia, até da mulher, para buscar impedimento, estou repetindo, impedimento, por parte da parte ré de continuar prestando serviço que seja contrário às leis brasileiras, deformando a imagem, como aparentar que eu tivesse sido surrada, e outros crescendo as minhas partes íntimas, as alturas da coxa e decote, como faço constatações nos vídeos demonstrados, com uma pessoa com a metralhadora dando tiro para tudo quanto é lado. Ele me compara o meu caso, que eu falei os exemplos, ser sério, com uma pessoa dando tiro para tudo quanto é lado. Isso sim são falácias que não mereciam nem réplica, mas, no entanto, voltando ao argumento legal, o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, caput, diz que eu posso reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação nos serviços prestados. Vou repetir. No entanto, o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor diz que eu posso reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação nos serviços prestados. No que tange a ré, que eles falaram que eles não têm nenhum vínculo, eles estão confundindo, gente, que é o mesmo advogado de todas as peças, dos três réus, com o outro que eu falei que vinculava, a propaganda vincula a oferta. Eu não coloquei isso aqui, só que ele diz da oferta, que ele não fez nenhuma oferta, então ele não está vinculado a nenhuma oferta, mas isso é um exemplo. Então eu falei, no que tange a ré declarar que não existe nenhuma propaganda que a vincule com o serviço prestado, quero também lembrá-lo que o CDC, no caput do artigo 4, o vincula a oferecer um serviço no qual atenda a Política Nacional das Relações de Consumo, que tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Um deles justamente é o que eu citei anteriormente, indiretamente, a vulnerabilidade do consumidor, a qual a parte ré, por meio de seu advogado, denominou de desespero e despreparo, de forma debochada, sem nenhum respeito ao consumidor e a outros princípios do Código de Defesa do Consumidor, como o encontrado neste mesmo artigo 4,
Inciso 2. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Inciso 3. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da prestação do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 170 da Constituição Federal. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Esse, fecha aspas, porque é o artigo, tá? Logo, isso aí é o artigo. Vou repetir o artigo. Artigo 4, inciso 2. Ação governamental, no sentido de proteger efetivamente o consumidor. Inciso 3. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 170 da Constituição Federal. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Logo, o deboche ao despreparo do consumidor na relação de consumo e desespero denominados pelo advogado da parte ré por exigir que os princípios enumerados do Código de Defesa do Consumidor no Código de Defesa do Consumidor incentivados pelo Estado, se não que deve ser incentivado pelo Estado, deveria ser mais um reforço para uma punição referente aos danos morais exigidos pelos danos causados na prestação do serviço na relação contratual devidamente comprovado nos autos, com a utilização da parte autora utilizando o aplicativo para gravar diversos vídeos enquanto busca socorro judicial e policial. O dano é visível de fácil constatação com uma simples olhada rápida em pelo menos 2 vídeos. No que tange ainda em relação à reclamada alegar não está vinculada a nenhuma propaganda, como se isso fosse isentar de prestar um serviço conforme as leis brasileiras, posso citar o artigo 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, inciso 8, colaborar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Ou se normas específicas não existirem, esse é o que está no artigo 39, tá, gente? Pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Meteorologia, Normalização e Qualidade Industrial com metro, que se encaixa perfeitamente ao caso concreto. Quanto aos pedidos, estão em coerência com a jurisprudência em relação aos pedidos de danos morais, com base também, mas não somente, na teoria do desvio produtivo, pois as provas mostram mais diversas tentativas de resolver o problema e por diversos meios. Até no Ministério Público eu fiz uma comunicação, como os danos comprovados na prestação do serviço de vender um produto que presta o serviço em desacordo com o permitido no Brasil e os princípios não somente do Código de Defesa do Consumidor, como da Constituição, obrigando o usuário a ver-se como a imagem de como tivesse sido surrado e outros escurecendo suas partes íntimas, e quando comunicado por e-mail dos defeitos, vícios do serviço, nada declarou ou se pronunciou. Ressalto ainda que tive que utilizar o aplicativo que paguei esse em questão, pois já havia começado um projeto no canal de 365 dias e não poderia parar. Por isso o termo obrigou-me a me ver com uma imagem distorcida, pois não tinha outro aplicativo para gravar, o meu celular estava com defeito e o outro aplicativo gratuito, que era a minha segunda opção, estava me condicionando um serviço de qualidade a um serviço pago. Logo, os pedidos coincidem com os previstos em lei, jurisprudência, com as provas em anexo e com o vínculo contratual com a reclamada nesta prestação de serviço. No mais, respeitosamente, pede a Vossa Senhoria o deferimento dos pedidos, bem como, apesar das provas do dano decorrer da reclamada com seu silêncio ao ser comunicado do problema da ferramenta da câmera de som, a inversão do ônus da prova. Eu estou pedindo o ônus da prova. Apesar de eu provar, né, que o dano, eu estou pedindo a inversão do decorrer deles, eu estou pedindo que a inversão do ônus da prova,
devido à vulnerabilidade do consumidor, devidamente amparada pelo Código de Defesa do pelo Código de Processo Civil 2015, que foi denominada pela reclamada de forma desrespeitosa e de despreparo e desespero. Entendimento doutrinário também, jurisprudencial e do Código de Defesa do Consumidor, artigo 6, inciso 8. Entenderam essa parte? Entenderam, gente? Eu vou ler só esse último parágrafo. No mais respeitosamente pede a Vossa Excelência o deferimento dos pedidos, bem como, apesar das provas do dano decorrido da reclamada, como seu silêncio ao ser comunicada do problema da ferramenta da câmera e do som, a inversão do ônus da prova. Estou pedindo a inversão do ônus da prova, devido à vulnerabilidade do consumidor, devidamente amparada pelo Código de Processo Civil de 2015, que foi denominada pela reclamada de forma desrespeitosa, de despreparo e desespero, amparada pelo entendimento doutrinário, jurisprudencial e do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6, inciso 8. Ou seja, a minha vulnerabilidade não está. A vulnerabilidade de pedir, essa vulnerabilidade está devidamente amparada no Código de Processo Civil de 2015, no Código de Defesa do Consumidor, entendimento jurisprudencial e doutrinário. Então eu posso pedir inversão do ônus da prova, mesmo eu provando. Mesmo eu provando que foi eles, como eu falei aqui, com o silêncio deles, mesmo eu provando. Apesar das provas decorrida reclamada, as provas, do anexo, com o seu silêncio, quando foi comunicado, da ferramenta do som, eu posso pedir inversão do ônus da prova, devido à vulnerabilidade do consumidor, devidamente amparada pelo Código de Processo Civil, entendimento doutrinário, jurisprudencial e do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 6, inciso 8. Essa vulnerabilidade, gente, isso que eu estou dizendo, que foi devidamente, essa vulnerabilidade que foi denominada pela reclamada de forma desrespeitosa, de desespero e despreparo. Eu posso estar despreparada porque eu sou consumidora. Pelo princípio da vulnerabilidade, o Estado tem que me defender. Não é tratamento privilegiado, não é tratamento diferenciado. Tem que haver uma desigualdade do tratamento. A juíza Leite está vendo que eu estou sozinha. Elas têm que ali dar um pronunciamento a meu favor. Pelo contrário, gente, quando acabou a audiência, ela saiu juntamente com o advogado. Os dois saíram lá para fora. Ah, o que tem a ver? Eu gravei isso. A gente tem que fugir da aparência da imoralidade. O que é imoralidade, gente? Não estou falando que ela é imoral, isso é imoral. Você sair conversando com a parte contrária numa relação. O juiz tem que ser imparcial. Imagina, gente, se um juiz sai de uma audiência conversando com o advogado do Lula ou o advogado da outra parte conversando, como se fossem almoçar, e depois ela voltou. Ela não tinha que sair do coelho dali, ela tinha que ficar ali, esperar o advogado sair, ela sair sozinha. Ela não tinha que sair dali conversando, batendo papo com o advogado da outra parte. Não tinha. Ah, isso, onde está isso na lei? Não está, mas está na moral. A moralidade. Isso é conceito moral. Moralidade, tá? A moral não está no direito, mas a gente deve seguir uma conduta íntegra, ética. Você tem que fugir da aparência da imoralidade. Porque imoralidade, gente, não é nada, ato sexual não é só isso não. Imoralidade é você aparentar a imparcialidade. Você não pode aparentar a imparcialidade. Ela saiu da audiência junto com o advogado da parte contrária, conversando os dois. Eu gravei, estavam conversando e indo embora. Conversando. E os dois voltam juntos na última audiência. Já voltam junto não, ela voltou depois porque ela viu que eu estava gravando. Ela voltou depois na frente, ficou um bom tempo. E aí ela voltou para a audiência, a última audiência que era meio-dia 50. Ela voltou sozinha, entrou e ficou lá dentro. Que ela deveria ter feito no começo. Esperar o advogado ir embora e depois ela sair sozinha. Não, ela sair junto com o advogado. Tava pessoas na audiência ali, pessoas ali. E viram os dois saindo, indo embora juntos. O advogado da parte da minha audiência saiu com ela. Ela tinha que esperar ele sair. Ou seja, você tem que fugir da aparência de imparcialidade. Isso é moral, gente. É uma questão moral. Então a pessoa sai conversando com o advogado da outra parte. Depois, quando ela volta para a audiência final, ela volta sozinha. Ela entra lá dentro, fica o tempo lá dentro, até começar a audiência. Aí eu entro, a outra parte tem uma audiência na minha frente com esse advogado depois chega
Ele tem uma audiência. Aí a segunda audiência sou eu. A outra pessoa sou eu. Aí eu chego, sento lá. Aí ele fala, como se parecesse que eles tivessem conversado quando eles saíram. Parece que ele tinha falado com ela, que eu tava gravando. Porque ele chegou e falou, você não pode gravar. Você tá gravando, você não pode gravar. Você teria comunicado ela. Ela, você não me comunicou. Como se eu estivesse, sabe? Ela, você não me comunicou. Eu falei, mas eu falei pra senhora assim, na primeira audiência, eu falei, a minha câmera não tá funcionando. De tirar foto eu vou gravar mesmo. Eu peguei que eu tava gravando e gravei. Aí ele falou, você tem que comunicar que você está gravando. Eu falei, eu não sabia. Aí ela, eu falei pra ela, eu não sabia. Ela, porque é minha imagem. Você gravou minha nossa imagem. Ó, grande bosta. Mas aí eu falei, ai gente, então vamos pra polícia, tô gravando serviço público. Aí ele falou, mas você tem que comunicar que tá gravando. Eu falei, mas gente, eu não sabia que tinha que comunicar. Ah, porque não sei o que. Eu falei, então vamos fazer polícia, gente, porque o policial vai dizer lá pra você o que falou pro outro advogado. Ué, ela tá gravando serviço público, atendimento. Aí a juíza, quando eu via virar, falou, você está dispensado. Ela, você está dispensado. Eu ia falar e falei, não, vai ter que chamar o Ministério Público, porque eu tô numa relação aqui, eu tô numa relação, gente, desproporcional. Eu não estou sendo favorecida, eu não estou com tratamento diferenciado, é o contrário, eu estou sendo totalmente tratada, totalmente contrária o que diz o Código de Defesa do Consumidor, propaganda da equidade, a justiça, julgar com justiça. Então, ela sabia, porque eu fiz perguntas, tá na gravação, eu fiz perguntas. Não, eu não sou advogada, eu falei no vídeo. Então, eu estou sozinha aqui na relação e eu queria saber se a instrução de audiência é no mesmo dia da conciliação. Assim, vocês deixaram pro dia da conciliação, porque eu já tinha, eu não sei disso, eu já tinha renunciado, eu não queria acordo. Aí eu não entendi que a senhora falou, tem proposta de acordo, sendo que eu já tinha dito que eu não queria acordo. Então a audiência não era de instrução, não era hoje. Vocês marcam no dia da audiência de conciliação, deixa assim mesmo, que eu tinha pedido que não queria conciliação. E vocês deixaram a audiência de conciliação que foi marcada para virar a de instrução, a produção de provas. Ela é isso. É porque, ela explicou, é porque é de praxe você perguntar se tem acordo, mesmo sabendo que as partes já alegaram que não queria acordo. É de praxe a gente perguntar, mas a audiência não é de acordo, a audiência é de instrução e julgamento. Transformou-se em instrução e julgamento. Aí tá bom. Então ela poderia ter falado, comunicado. O advogado que falou por ela. E aí você tinha que comunicar. E ela confirmou, a senhora não me comunicou. Não me comunicou, porque eles devem ter comentado quando os dois saíram juntos. Fugir da aparência, gente, da imoralidade. Ela não tinha que sair com o advogado. Isso, gente, isso é o básico do comportamento de um juiz leigo. Mas enfim, né? Até aí tudo bem. Mas se ela me chamasse a polícia pra mim quando eu falei, mas então vamos todo mundo aqui vamos pra polícia, não. Ela virou pra mim, ela falou, não, porque eu falei assim, não sabia. Eu falei, mas você gravou minha imagem, eu vou. Eu falei, então vai na polícia, eu vou mesmo. Eu falei, então vai. Aí o policial vai falar a mesma coisa que falou pro advogado lá, não é crime gravar atendimento público. Ele é particular, mas ele tá no atendimento público. Agora, se eu divulgar a imagem dele, o policial vai perguntar, ela divulgou sua imagem? Não. Gente, o pessoal não parece nem que é advogado. Divulgou sua imagem? Não. Com fins econômicos, como está no Código Civil, divulgou sua imagem com desrespeito à sua honra ou à sua dignidade, então por que você vai fazer o coisa aqui de quê, gente? Se ela estava na audiência dela gravando. Gente, surreal, né? Eu não vou publicar a imagem dele, eu só quero como garantia da audiência. Porque para o que há de vir, eu vou salvar tudo no pendrive. Então, gente, não tem favor nenhum. Eu quero deixar claro que me irrita as mentiras. Eu não gosto de injustiça. Falar que então, gente, olha o que eu tô passando no tribunal, gente. Quem tá me ajudando? Eu fui presa. Eu fui presa, não. Eu não fui presa. Eu fui encaminhada até a delegacia. Como é que eles estão me ajudando, gente? Estão roubando meu dinheiro, tiraram meu dinheiro. Eu voltei pra casa. Eu tive que vender meus móveis. As pessoas que entrou dentro da minha casa, uma sujou meu box, tirou foto, disse que apareceu aquilo do nada lá, o box todo sujo, aí nunca mais não aluguei nada, sabe? Eu fui pra entrevista de emprego, na entrevista de emprego eu não era aprovada, era pra me humilhar, e depois eles ficavam fazendo a mesma coisa que esse povo fazia na entrevista de emprego. Depois lá vinha o recado, o texto da prova lá, parecia prova de concurso público para ganhar um salário mínimo. A prova lá do texto de português era a redação, como você se comporta em redes sociais, só pra dizer, enquanto você continuar assim, não vai arrumar emprego, querendo calar minha voz. Depois o celular, fazendo essas coisas no meu rosto, que é pra eu não falar. YouTube era pra ganhar dinheiro.
YouTube tirando as minhas visualizações, pagando para tirar minhas visualizações. Tem várias pessoas assistindo meu vídeo, eles estão pagando para tirar minhas visualizações. Onde que eles estão me ajudando, gente? Eu não gosto de injustiça. Esse mentiroso do Felipe Bernardes, falando que o Felipe Aceito está me ajudando, falando que não sei quem está me ajudando, aí bota pastor em réus, falando, fica quieta essa semana, que as bênçãos vão acontecer. Para quando acontecer uma sentença favorável, dizer que são eles. Gente, eu não quero favor de ninguém, eu quero que vocês parem de me encher o saco. Enche o saco. Eu tenho, assim, eu fico pensando naquele policial abençoado que estava dentro da van. Que você não mude, porque eu mudei, eu era assim igual você. O cara cortou o seu carro e você vai abençoar, Deus te abençoe, que o seu dia seja excelente. Era igual você, tomara que você não mude. Você não deve ser policial há muito tempo. Tomara que você continue com esse coração puro, porque eu já deixei há muito tempo. Tá uma raiva disso, cara. Não dá vontade de abençoar esse povo. Gente, que o dia deles, dá vontade de falar que o dia deles seja uma desgraça. Não dá vontade de abençoar essas pragas, entendeu? Porque não dá. E aí a gente lembra que tem que ser exemplo, essas pessoas, né, que são um bênção na vida da gente. Uma pessoa daquela que foi um exemplo pra mim. Eu fiquei pensando aqui, o garoto foi um exemplo, menino, mas eu falei, ele tá no início da carreira, não é policial antigo, daqui a pouco ele muda, ele não vai ficar assim abençoando os outros na estrada. Porque, gente, eu era assim igual a ele. Mas essas pragas, não tem como ser cristã desse jeito. As pessoas mentir, gente, eu passando por tudo isso. Tá de sacanagem, né? Que eu passando por tudo isso, as pessoas estão me ajudando. O Felipe Ascenso está me ajudando. Cobra do inferno. Esse Felipe Bernardes, sua praga. Aonde que o Felipe Ascenso está me ajudando? Aonde que o Henrique Corrêa está me ajudando? Tem pessoa vizinho gravando quando eu fico lá atrás. Vocês gravam, vocês monitoram meus réus. Eu vou fazer um seguro para minha mãe. Eu falei para ela, R$1.000 eu vou pagar 20 meses de R$50. Com R$1.000 eu pago 20 meses de 20 meses de R$50. Falei pra ela, se acontecer alguma coisa comigo durante esses 20 meses, você fica rica. Porque você já sofreu muito com o marido, depois foi com o filho, problema, né? E minha mãe nunca teve paz na vida. Aí eu falei, se eu morrer, ao menos você vai ter dinheiro, porque eu não vou ficar de cabeça baixa, mãe. Eu prefiro morrer. Eu não vou me matar, porque eu sou evangélica. Mas se me matar, é um favor que me faz. Se vocês me matarem, é um favor que me faz. Porque minha mãe vai ficar rica, não agora, espero fazer o seguro. Que minha mãe vai ficar rica e eu vou ficar livre dessas pragas me espionando 24 horas. Eu prefiro, gente, eu vou pro céu. Eu me matando, eu não vou pro céu. Mas se vocês me matarem, vocês me fazem um favor. Por quê? A minha mãe vai ficar rica, que eu vou fazer um seguro para ela de R$1.000, que eu vou pagar 20 meses de seguro. Se acontecer alguma coisa comigo nesses 20 meses, minha mãe fica rica. E eu vou pro céu e me livro de vocês, porque eu não vou ficar, gente, espionado por esses tarados masturbadores, que não são as mulheres, são os homens me espionando 24 horas por dia. Mas fique ciente disso, que eu já tô recebendo ameaças indiretamente. Fique ciente disso. Se acontecer alguma coisa comigo, eu espero que você possa dormir com a sua consciência tranquila, que eu morri por causa de chibica de homem safado. Espero que você possa dormir, e eu acho que você vai conseguir dormir com a sua consciência tranquila, pode ter certeza disso. Porque se acontecer alguma coisa comigo, porque eu não abaixei a cabeça com esses tarados, eu espero que você possa dormir com a consciência tranquila de que uma pessoa inocente morreu por causa da chibica desses machos tarados que fica me espionando por celular, computador, aonde eu vou, desde o meu acordar ao meu deitar. Meus réus são monitorados, eles tentam me manipular pelo celular, me manipular. Se você mandando pastor, falando vídeos réus pastores, se você ficar calado essa semana, Deus vai te abençoar para honra e para Jesus, para honra não ir para você. Ou seja, eles podem se exaltar nas minhas custas, eu não posso mostrar a minha contestação perfeita, eu não posso mostrar a minha réplica perfeita, baseada no direito. Não falei linguagem chula, não falei linguagem vulgar, não ofendi ninguém. Eu só fui irônica. Falei que ele deve ter faltado às aulas da faculdade ou aquele assunto ele deve ter deixado de estudar porque passou na UB, não precisa estudar mais. Não caiu na UB, então não precisa estudar mais. Direito do consumidor. Foi isso que eu fiz, um deboche. Então, mas eu usei argumento jurídico, eu não ofendi ninguém, eu não usei linguagem vulgar, chula. Eu fui no argumento jurídico legal, mas eu fui irônica. Então eu vou deixar de ler minha petição porque vocês querem me manipular. Vocês não estão me fazendo um favor. Vocês têm que deferir o meu pedido, porque eu usei base legal. Vocês não têm que me fazer um favor. Se eu for deferir, não foi um favor de ninguém. Se as minhas petições foram deferidas, se o juiz julgar conforme a lei, eu vou ganhar. Eu li a petição para vocês. Se o juiz julgar conforme a lei, eu vou ganhar um processo. Agora, se ele não julgar conforme a lei, eu não vou ganhar um processo. Então, vem dizer que é vocês que estão me ajudando, porcaria nenhuma. Gente, olha o que eu tô passando. Quem tá me ajudando, gente? 7 anos de luta, eu voltei pra casa da minha mãe. Tudo que eu faço, eles boicotam. Eu tô tentando fazer o curso pra vender minhas aulas, eles boicotam. Com a desculpa que eu tô falando mal deles. Mentira, eu não tô falando mal deles. Eu inventei o meu canal, gravando letra de lei. Eles estavam sabotando a gravação de letra de lei.
para eu pedir ajuda a eles. Você não vai vencer sem a nossa ajuda. Você não vai conseguir se levantar sem a nossa ajuda. Não foi o suficiente para eles eu ter vendido os meus móveis e voltar para minha casa. Não foi suficiente para eles eu voltar para minha casa, vender os meus móveis. Eles continuaram, eu gravando letra de lei e eles pagando, que vocês estão vendo a prova disso. Você está vendo meu vídeo e lá tá 2 visualizações. Pagando para não ter visualizações, não deixando, ameaçando as pessoas para não se inscrever, colocando mal vista para as pessoas não se inscreverem no meu canal. E aí que eu pedi ajuda a eles. Você não vai conseguir se reerguer sem a nossa ajuda. Eu não quero a ajuda de vocês, não quero. Então, eu espero que você possa dormir tranquila se acontecer alguma coisa comigo, porque a chibica desses machos tarados que me monitora todos esses anos, celular, computador, e eu não aceito isso. Então, se acontecer alguma coisa comigo, durma. Você vai dormir sim, porque você não tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Igual no réu os caras falando, ninguém tá aí nem nos seus problemas. Não, mas as pessoas têm que saber o que tá acontecendo. Então, chibica desses machos tarados, que não é porque eu tô falando mal deles aqui, não é. É porque eles não aceitam eu ter que me reerguer sem a ajuda deles. Então, antes de eu falar mal deles nos vídeos, que eu fiz muito bem gravar esses 365 dias, foi a coisa mais sensata que eu fiz, foi vir a público gravar esses 365 dias. Antes disso, eu estava me sabotando as minhas letras de lei, gravação. Aí eu gravei a aula, comecei a falar, fazer o que eles estavam fazendo. Comecei a fazer a mesma coisa, a roupa, a linguagem. Comecei a jogar indireta para eles, fazia a mesma coisa que eles. Começaram a fazer histeria coletiva, com ódio, falando que eu não poderia fazer o que eles estavam fazendo. Mas eu fiz isso bem depois. Eles começaram a atrapalhar minhas gravações bem antes, o meu canal bem antes, pagar para não ter visualizações. E falaram que era loucura. Aí a prova veio ali. Tá um monte de gente assistindo e poucas visualizações. Falaram que era loucura, que a minha boca era torta, que não estavam botando imagem nenhuma, que era coisa da minha cabeça, que é eu e Deus, e ficam manipulando para dizer que é Deus. Ele bota pessoas assim, fingindo que tá fazendo outra coisa, para dizer que é Deus falando comigo. Não vem usar o nome de Deus não, em vão não. Eu sou uma mulher de Deus, eu sei quando Deus fala comigo, e não usa nenhuma dessas pestes que são vocês para falar comigo não. Deus não vai usar gente suja não, gente que dá o rabo, gente que faz coisa suja, que trai a mulher, trai o marido, gente que faz sexo a 3, gente que deita na noite, num dia com uma pessoa, para falar comigo não. Deus, quando quer falar comigo, ou ele usa um pastor consagrado, separado, ungido, ou ele fala comigo através da Bíblia, da palavra dele. Não fica usando gente doente para falar comigo não, mas vocês ficam manipulando a minha redor para dizer que é Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Então, gente, ninguém tá me ajudando coisa nenhuma. É isso que eu fico nervosa. Essas pessoas não estão me ajudando. Não estão me ajudando. Simples assim. Tá? O vídeo tá longo porque hoje merecia isso. Então, se eu ganhar ação, não é porque estão me fazendo favor. Porque um pastor falou, fique quieta essa semana, que as coisas vão acontecer. Fica quieta durante 7 dias, que as coisas vão acontecer. Mas aí, a glória, para que a glória seja para Jesus, não para você. Não, reconheço o talento das pessoas. Vou ganhar, porque eu tenho base legal, eu tive argumentação, eu fui na audiência, eu fiquei até meia-noite fazendo a contestação, eu fiquei até meia-noite procurando artigo no computador, no livro, eu fiquei até meia-noite pegando conhecimento que eu já tinha estudado esse ano, nos livros que eu comprei, que eu gastei mais de 7 mil, eu comprei, eu estudei doutrina esse ano, todo o conhecimento, eu comecei a estudar esse ano os meus livros novos, que eu tinha conhecimento ultrapassado, comecei a estudar, já está dando resultado. Então não é porque ninguém está me fazendo favor, porque eu fiquei quieta para a glória e para Jesus, não. Agora todo ano toda a glória para o nome de Jesus. Mas a gente tem que reconhecer. O próprio Deus falou para te reconhecer o talento das pessoas. Então reconheça o talento. Jesus cresça, eu diminua. Mas Deus também reconhece o esforço dos outros. Ah, fica quieto durante essa semana que as coisas vão acontecer para você, para que o nome de Jesus seja glorificado. Que as coisas vão acontecer se você ficar quieto durante 7 dias, me ameaçando a mim. Para não falar a minha contestação que eu falei que ia falar. Para a glória e para Jesus. Não é bem assim não. Eu estudei, eu peguei o conceito da equidade, estudei no Flávio Tartucci, a autocomposição, de incentivar a conciliação, em vez de incentivar a guerra judicial, Humberto Martins, função social em outras leis esparsas, Fábio Uchoa, a Constituição também, que eu estudei, a interpretação conforme a Constituição, dos artigos, normas, atos normativos, estudar conforme a Constituição, Lamego, livro que eu comprei novo, mas já tinha estudado ele no livro antigo. Então, gente, vamos dar certo o que é de certo. É Deus, beleza. Mas teve meu esforço aí. Ah, porque a glória para Jesus, foi Deus,
Não age conforme a sua sabedoria. Claro, quando é vocês, tem que ser vocês são os fodas, os foda. Agora, quando é eu, tem que falar que é Jesus, que não é eu, não. Eu vou ler minhas contestações, sim, pra vocês saberem que eu tenho base jurídica e que eu estudei, sim, que eu estudo, que eles inventam, sempre inventaram. Não diga não fique quietinha essa semana, não. Me apresento e falo os argumentos. Se eu ganhar, se eu não ganhar, é porque a juíza foi imparcial, já fui logo falando. Se eu não ganhar esses processos, a juíza foi imparcial. Eu não tenho que ficar calada para me fazer um favor e eu ganhar, como o pastor falou no Geos ontem. Fique calado essa semana durante 7 dias que você vai ganhar para que o nome de Jesus seja glorificado. O nome de Jesus vai ser glorificado, mas tem que ter um reconhecimento. Que tá aqui foi eu, ficando de meia-noite. Ontem eu fui dormir meia-noite, fazendo 2 réplicas. Fui dormir meia-noite, acordei 7 horas. Eu não fiz a atividade física de manhã. Eu fiquei de noite até meia-noite fazendo a atividade física. Não, atividade física não. O argumento. E com que argumento, gente? Eu gravei o Código de Defesa do Consumidor 2 vezes. Eu estudei Flávio Tartucci esse ano. Conhecimentos que eu adquiri. Ontem até meia-noite eu fiquei também escrevendo, procurando um artigo ali no Código de Defesa do Consumidor. Então, a César que é de César. Há o meu talento, sim. A minha experiência no Procon, nos lugares que eu trabalhei. E há também a experiência nos lugares que eu trabalhei, que eles disseram que eu era incompetente, o tempo todo dizendo que eu era incompetente, que eu era burra, e eu vim a público mostrar que eu não sou nada disso. Mais uma vez, eu venho desmascará-los. Aí eu tenho que dar toda mérito a Deus. Eu dou o mérito que cabe a Deus. Deus é tudo pra mim. Deus, seja a honra, seja a glória, que me deu saúde, me deu os recursos para eu estudar. Mas quem ficou ontem fazendo a petição até meia-noite fui eu. Quem colocou o conhecimento aqui, fui eu, porque estudei com a direção de Deus, me dando força. Foi com o estudo que eu fiquei acordando 4 horas da manhã, esse ano, de janeiro, fevereiro, estudando Flávio Tartucci, Humberto Martins, Flávio Show, sábado, Flávio Show, direito empresarial, eu estudo no sábado. Sentença, eu estudo no sábado, estudo até meio-dia. 4 sábados que eu estudo sentença, até o meu dia. Então, dá César que é de César, foi Jesus que falou, e Deus que é Deus, de Deus. Deus me deu os recursos, mas quem tem que fazer a minha parte sou eu. Porque quando vocês falam que a gente tem que fazer a nossa parte, é a gente, que Deus não faz. Aí no resultado é Deus, engraçado. Vocês querem só Deus, nós somos uma parceria, eu e Deus. Os resultados é Deus, toda a honra, toda a glória para Jesus, mas eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é estudar e fazer as coisas. Então, gente, vamos reconhecer o mérito da pessoa também. O mérito da pessoa. Não é pela sua sabedoria, é pela força de Deus, não é pela sua força, é por Deus. Você vai resolver por Deus. Por Deus, não é por manipulação desses safados aí. Não é pela manipulação deles, é por Deus. Não por a manipulação dessa gente safada. Vai ser por Deus, tá? Quem vai resolver é Deus. Mas se não fosse Deus, Deus me deu energia, saúde, me deu condições financeiras de comprar o livro, me deu condições financeiras para me alimentar bem, me deu força para estudar, para eu ter a base para fazer as minhas petições, para correr atrás, para eu pagar até o Uber para ir lá, pagar o ônibus, pagar as impressões. Isso foi Deus. Mas a minha parte, quem foi eu, gente. Então, vamos parar com a hipocrisia, porque vocês não querem é que eu seja reconhecida. Vocês não querem, porque você vai contradizer o que vocês falaram de mim. Vocês falaram de mim toda a vida, que eu era burra, que eu era isso, que eu era aquilo. Então, vocês reconhecendo agora o meu esforço, meu talento, vocês não querem me colocar debaixo da cama, não fala a sua contestação, não fala não, dê toda a honra, toda a glória para Jesus, fica quieta 7 dias que as coisas vão acontecer, como se estivesse me fazendo um favor. Vocês têm que cumprir a lei, vocês não têm que estar fazendo favor para ninguém, cumpra a lei. Eu não estou pedindo favor para ninguém, eu não vou no judiciário pedindo favor para ninguém, me atendendo bem, não importa com que roupa, com que você esteja, com que cor de esmalte você esteja, você me atendendo bem, pronto, no final do dia você não vai ver seu vídeo publicado, não tem por que publicar, gente, eu não preciso nem gravar elas, eu posso gravar só o áudio. Então, é só por segurança. Não existe isso, gente, não existe. Não é afronta, eu não sou abusada, eu não sou afrontosa, eu não sou nada disso não. É porque vocês veem o que eles fazem comigo, depois vem dizer que estão me ajudando, gente. Sacanagem, depois fala que eu apareço feio, que eu apareço... Claro, gente, não é por causa de vocês não, é por causa do estudo. Ontem eu estudei de dia, ontem meu olho estava lacrimando, porque eu não estava conseguindo estudar. Eu estava resolvendo negócio no Banco do Brasil estudando, tentando estudar o dia inteiro. Eu tenho tentado estudar o dia que eu não vou pro fórum, eu estudo o dia inteiro. Eu tenho que ficar até meio doida. E eu tô estudando. Eu só saio para comer do quarto, eu tô lá atrás estudando, e eu venho pra... É monótono uma vida assim. Você fica estudando, parece que eu tô maluca da cabeça. Então, mas eu tô estudando direto. Eu só paro para comer, para tomar banho, para fazer atividade física. Ou para ir no fórum.
Pai não forma, estudando direto, estudando direto. Então é claro, gente, que você vai cansar. Gente, o que me cansa mais isso aqui do que estudar do que atividade física. Eu posso fazer 2 horas de atividade física, não cansa tanto do que eu ficar estudando o dia inteiro. Cansa muito. É muito mais cansativo. Tem nada a ver com esse povo aí. Maluca falou que eu apareci despenteado. Gente, eu vou suar, eu vou sujar meu cabelo. Agora na audiência, vocês viram como eu apareci na audiência? Eu tô bonitinha. Mas aparecer fazendo atividade física não é a mesma coisa. Então eu não sou afrontosa, eu não sou desrespeitosa com ninguém. Eu sou evangélica, eu tenho que mostrar Jesus na minha educação. Eu tenho que levar Jesus como aquele policial mostrou Jesus pra mim. Eu tenho que mostrar Jesus pras pessoas. Eu tenho, porque senão não adianta dizer que sou evangélica. Não há porquê eu ficar aqui na terra se eu não puder levar Jesus pra pessoa no meu comportamento. Mas tem hora que não dá. Eu não sou afrontosa. Eu faço porque Deus falou também que Deus não te deu um espírito de covardia, mas de unção e de poder. Eu não vou ficar baixando a cabeça para coisa irregular, para as pessoas fazendo o que quer em audiência, pessoas fazendo o que quer, me chamando, ofendendo em contestação, de forma desrespeitosa, e ficar por isso mesmo, um tratamento diferenciado, mas não ao meu favor, diferenciado para outra parte. A outra parte tem tudo, eu não tenho nada. Era para ser o contrário, era para me tratar de forma desigual, mas ao meu favor. A juíza Leiga não, a juíza Leiga não tratou de forma desigual, ela falou que eu que tinha que provar, que o link não abriu no final da sentença, disse que eu não provei, quando que é a outra parte que tem que provar, a juíza Leiga, o dever dela promover a propagação da proteção, artigo 4, inciso 2, legitimidade, gente, eles não deram legitimidade a hipossuficiência, hipossuficiência não, esqueci. Vulnerabilidade, a vulnerabilidade do consumidor. O Estado deve propagar a vulnerabilidade do consumidor. O Código de Processo Civil diz isso. O juiz também se tem juiz leigo, deve julgar com equidade, conforme a lei. O Código de Defesa do Consumidor, jurisprudência, doutrina diz que o juiz tem que julgar com equidade. O que é equidade? Tratar os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. O juiz tem que tratar os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Então eu tenho que abaixar a cabeça, ele tem que me tratar diferente. Eu sou consumidor, sou a parte fraca, estou sem advogado. O cara está com advogado, está com preposto. A juíza leiga tem que me tratar de forma diferenciada, ela tem que me proteger, isso como uma criança. Protegeu como uma criança. Porque eu sou a parte vulnerável, vulnerabilidade. O que é uma pessoa vulnerável? Uma pessoa desprotegida. Então a juíza não fez isso, ela protegeu a parte forte, não essa juíza de agora, mas a outra lá da Coim. Ela disse que o meu link não abriu, que eu que tinha que provar, que em nenhum momento eu provei que aquele link não tinha, em nenhum momento eu provei que o defeito não tinha sido de mau uso, totalmente diferente aqui do Código de Defesa do Consumidor. Ela disse que em nenhum momento eu provei que não foi de mau uso e tomou o argumento da parte contrária, defendendo a parte contrária. Eu sou vulnerável na história. Ela disse que eu não provei, sendo que a parte REC tinha que provar, é o ônus do negócio, é injusto, não é. O ônus do negócio, você quer abrir um negócio, você tem que arcar com o ônus. O Flávio Shoa, direito empresarial, ele fala, se você tem a liberdade para contratar, para demitir sem o Estado se meter, você também tem que arcar com o risco do negócio. Você não pode arcar com o risco do negócio, você vai investir o seu dinheiro, capital de giro, colocar o seu dinheiro em um depósito e viver de renda, viver de juros sobre juros, se você não pode empreender. Se você vai empreender, tá lá, no artigo 2 da CLT, o empreendedor tem que arcar com o risco do negócio. Mas ele também, quando ele arca com o risco do negócio, ele pode demitir, ele tem liberdade de demitir, mas é o consumidor, o fornecedor, ele arca com o risco do negócio. Simples assim. Parece injusto para você que é empreendedor, mas não é. Se você se colocar no lugar do consumidor, não é injusto, porque o consumidor é totalmente desprotegido. Você é o fornecedor. Ainda mais se você tiver poucos produtos no seu ramo, pior ainda. O consumidor ficar refém, só tem aquele produto, só tem 5 produtos, só tem 10 produtos daquele tipo. Se tiver uma coligação e eles foram unidos, pior ainda. Você fica preso a um monopólio de um grupo, de várias pessoas no ramo da tecnologia que se conhecem e ditam uma regra para você. Então o consumidor tem que ser protegido, gente. Então, a juíza leiga não é essa, mas a segunda. Por isso que eu não ia poder chamar o policial para mim. A juíza leiga que tem que promover a proteção do consumidor vai chamar a polícia para mim, a consumidora?
que ela não orientou, que ela não disse que eu tinha que falar, comunicar que vai gravar audiência? Claro que não. Então, gente, a mesma coisa a juíza antiga. A juíza antiga agiu de forma imparcial. A da Coin, ela agiu de forma imparcial. Ela disse que o link não abriu, ela disse que eu não provei, ela não respeitou a minha vulnerabilidade, ela não viu que o pedido que eu disse, inversão do ânus da prova, que é a outra parte que tinha que provar. A juíza leiga, ela agiu de forma imparcial. Esses filhos da mãe vêm dizer que estão me ajudando, que o Felipe Ascenso está me ajudando, que eu quero ter atendimento diferenciado. Essa praga do Felipe Bernardes, que não deveria nem ter nascido. Esse juiz está falando para todo mundo, querendo insinuar que eu sou amante do Felipe Ascenso, que o Felipe Ascenso está me ajudando, que eu fui amante do Felipe Ascenso, querendo dizer que o Felipe Ascenso está me ajudando, que o Felipe Ascenso está me ajudando, esse infeliz, invejoso, que ele é um invejoso, que ele quer assumir o lugar, ele quer brilhar, vá pro inferno. Você quer brilhar? Brilhe, mas me deixe em paz. Querendo dizer, o Felipe Bernardes ainda vai mais longe, querendo dizer que eu fui amante do Felipe Ascenso, por isso que ele me defende. E o Henrique Correia fala que eu gosto do Felipe Bernardes, por isso que eu não quero ele, que eu gosto do Felipe Bernardes, que eu tenho que gostar, que eu tenho que ficar com o Henrique Correia, que eu não quis o Henrique Correia, porque eu fiquei inventando desculpinha. Tem um réu que falou assim, então você fala a verdade, não fica com desculpinha, que não quer ninguém, porque não tá estudando, tudo, não sei o que. Eu não tenho que dar educação pra ninguém, não, eu não quero namorar e pronto. Eu não quero namorar e acabou, pronto. Quando eu falei ontem da minha tia, gente, eu amo a minha tia, meus primos. Eu amo eles, eu gosto deles, eu brigo com eles, eu brigava com eles muito, coisa de jovem. Mas meus primos não tem o que falar deles. Minha tia, eu falei zoando, que a minha tia fala assim, não casou, mas esse pessoal do norte, idoso, é assim mesmo. A minha tia falava assim, não casou ainda. Aí eu até falei, ela ofereceu, a minha tia, ela ofereceu um apartamento, a minha tia tem uma loja. Eu acho que eles são ricos, mas meus primos são tão humildes que eles falam que eles são pobres. Meus primos brinca. São pobres, são fudidos. Porque quem tem dinheiro, a gente não diz que tem dinheiro. Se sai advogado, tudo fudido, sou advogado, sou doutor. A minha tia e os meus primos, meu primo é servidor público, meu outro primo, eles são donos de casas, 2 apartamentos, são donos de 2 apartamentos da Zona Norte, loja, galpão de loja, e falam que são pobres, são fudidos. Pode uma coisa dessa? Um é funcionário público. O outro, ele tem a posição dele, faz as coisas dele, mas não precisa nem trabalhar, porque eles são donos de loja, ele vive de aluguel de loja, de galpão, 2 apartamentos, e eles falam que são pobres, que são fudidos, que são isso. Eu acho engraçado isso. Minha mãe tava falando, foi lá, ele tava falando que era fudido. Eu aqui, não sei o que, não gasto dinheiro com nada, fudido, cara, eles são ricos pra mim. Quem tem 3 imóveis hoje são ricos, mas eles falam que são fudidos. Se eles são fudidos, são o quê, gente? E eles falam, loja, assim, na rua, na avenida suburbana, loja, galpão, na vida suburbana, são ricos, mas falam que são pobres, porque quem tem dinheiro não diz que é rico. O rico não diz que é rico. O pobre que quer bancar, que é o rico, usando roupa cara, usando roupa de marca, pagando 30 vezes aquela roupa. Quem é rico mesmo usa roupa simples, diz que é pobre. Então a minha tia me ofereceu o apartamento dela. Ela tem um apartamento lá na Zona Norte, 2 quartos, grandes, que ela morou. A minha tia ofereceu se eu queria alugar. Então eu não quero alugar lá, aí eu vou até brincar com a minha mãe. Mas falando que aí eu vou visitar minha tia, ela vai falar, você não casou ainda, minha filha, blá blá blá. Mas isso não quer dizer que eu não gosto dela, gente. É porque as pessoas do norte, pessoas da idade dela, da minha mãe, acham que a felicidade é casar, que a gente tem que casar. Mas eu não vou visitar ela porque eu não amo minha tia, eu amo. Mas é por causa disso, que ela vai falar, minha filha, você não casou, blá blá blá. Essas coisas você não quer ouvir. Mas eu gosto dela, os meus primos, mesmo com as brigas, a gente brigava muito, mas as pessoas que eu lembro, eu passava as férias quando era criança, o meu primo queria me levar pro cinema, falava assim, eu não vou ver se eu levo você no cinema, pra você contar para seus coleguinhas que você não passou as suas férias em casa, não sei o que. Meus primos aí brigavam com eles, gente, mas sempre meus primos vêm assim, que eu nunca tratei eles mal, meu primo já foi lá no apartamento do Maracanã que eu fui, eu tratei ele bem, eles já vêm aqui, eu trato bem quando eles vêm aqui, eu trato eles muito bem. Quando eles vêm aqui, meus primos, a gente briga, mas é igual família, igual irmão, briga e daqui a pouco tá de bem, porque é família. Família assim, briga mesmo. Não todo mundo não. É todo mundo. Parente não. É todo mundo não. Mas alguns não tem como. Tá na sua infância. Mas o fato de você estar distante significa que você não gosta. Só que, né, se eu fosse morar lá, a minha tia ofereceu apartamento. Se eu fosse morar lá, eu ia ter que visitá-la. E eu não tenho tempo, ia ficar estudando, tem coisa pra resolver. E eu tenho que visitar, senão vai ficar triste. E aí eu visito, ela ia dizer, você não casou, você não sei o quê. Entendeu? Mas não é porque eu não gosto, eu odeio ela por isso, não. É porque do pessoal que é assim, do norte, o pessoal da idade dela acha, do tempo dela acha isso, que a gente tem que casar, pra ser feliz. Então não tem que dar satisfação, gente, porque eu não quero ninguém. Eu não tenho que dar satisfação, porque eu não quero ninguém. Eu não tenho, gente.
que dá satisfação. Ah, o Henrique Corrêa acha que é porque eu gosto de Felipe Bernardes. Felipe Bernardes acha que é porque eu gosto do Felipe Ascencio. O Felipe Ascencio acha que eu tô ferida. Por isso que eu não quero ninguém. Eu não tô ferida, não. Eu estou curada, que eu preciso curar. Não sei de quê. 7 anos já essa história que eu preciso me curar. Se eu preciso me curar alguma coisa, então eu tô com câncer. Porque eu não sei que cura é essa que nunca chega. Então, gente, a raiva é muito desabafo. Tô chateada, porque eu tô sendo represária atrás de represária e na delegacia o policial militar disse que eu quero tratamento diferenciado, gente. Eu quero o tratamento que tá na Constituição, tratar os desiguais de forma desigual. Colocaram a minha audiência como represária para 2 meses. A primeira audiência em junho e depois ficaram debochando, mandando e-mail para mim debochando da casa própria e tal. Rindo, debochando, é isso, mas Deus tá vendo, vocês vão pagar. Eu não sou aquele policial que fica abençoando os outros, não. Deus abençoe ele. Eu jogo praga mesmo, vocês vão pagar pelo que vocês estão me fazendo. A audiência, as sentenças estão para 2 meses, estão marcando tudo para 2 meses. A audiência. E antigamente era 1 mês, estão marcando para dar audiência, não, sentença. Estão marcando para dar audiência, sentença. Estão marcando para dar sentença daqui a 2 meses. 2 meses eles estão marcando para dar sentença. Olha só que absurdo. Como represário. 2 meses para dar sentença como represário. Safado. Vocês vão pagar diante de Deus. Deus está vendo tudo. Vocês vão pagar. Eu acredito que as pessoas só pagam por Jesus volta. Vocês vão pagar porque vocês estão se metendo com a mulher de Deus. Botaram a minha sentença do empréstimo que eu fiz na financeira. Está tudo pronto. Botaram dizendo que não acharam o AR. Agora, milagrosamente, o oficial conseguiu entregar. Mas o mesmo endereço. Não acharam. E agora acharam. Aí marcaram a audiência para junho do empréstimo. Estava tudo ok, tudo certo. Os contratos, tudo feito e mais nada. Marcaram a audiência para 6 de junho. E as sentenças do dia de hoje, todos os julgados que eu fiz hoje, todos, os julgados não, as audiências que eu fiz hoje, marcam audiência para daqui a 2 meses. Só um réu que faltou, que eu tenho que ir lá para confirmar o endereço novamente. Só um, que foi o Google, que o advogado faltou, e vão confirmar se tá o aviso de recebimento. Mas eu lembro que tinha sim, eu lembro que tinha confirmado. Os 3 confirmaram aviso de recebimento, eu lembro muito bem, os 3. Confirmaram o recebimento. Um deles era o Google, que faltou hoje. Mas o AP veio, o Adobe veio, o AP veio, que fez a contestação. E o aplicativo veio, um aplicativo, o outro, o Adobe, veio e um faltou, parece. 2. Um porque o AR não foi, que é o HS Consultoria. De novo a história do AR, que não chegou lá. Mesma história. Na segunda-feira foi. Aí agora o outro é a financeira. Financeira não, Google. O Google não chegou o AR. Eu vi que tinha confirmação do AR do Google, mas estão esperando para ver se acham o AR, que eu lembro que tinha um AR. Eu falei até para minha mãe, todos 3 confirmaram o AR. Aviso de recebimento, entrega feita, era positivo, não era negativo. Então ela está confirmando para pegar o AR, para dar deferimento, ou pedir para marcar novamente a audiência. A financeira, 30 mil, já estava tudo para dar já a sentença. Já marcaram para 6 de junho, a financeira. Porque o AR acharam agora. Para mim já eu tinha dado o endereço. Agora que foi o AR positivo e marcaram audiência para 6 de junho, da financeira, para o empréstimo de 30 mil. Que já tá, ó. Já que eu não tinha achado o AR, eu botei o contrato como endereço, agora acharam. O mesmo endereço, eles acharam. Como é que estão facilitando as coisas pra mim? Eu quero tratamento diferenciado. Eles estão me tratando diferente. Que eles estão me ajudando. Onde que eles estão me ajudando, gente? Aonde que eles estão me ajudando? Vão te catar, vão pro lado que eu paro. Tá? Então, é isso, gente. Eu vou fazer atividade física, mas eu vou publicar esse vídeo antes. Tá? Eu volto pra fazer atividade física. Eu vou comer, lanchar e daqui a pouco eu faço atividade física. Eu vou lançar esse vídeo primeiro.